Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Fessi. Nós somos comadrinhas e esse é o Pod Madres. Oi, minhas comadres, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Madres. Eu sou Carlos, Carlosita, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. E você me acha nas redes sociais como Carlos Nug, N de navio, O-O-G. E antes de começar o episódio, vou mandar aquele beijo pro time da Lea Hub, nosso parceiro aí, que permite que esse podcast aconteça e chegue até você toda semana, tá? E lembrando que a gente tá no YouTube com o nosso canal, que é a nossa playlist de cortes. Siga o Pod Madres nas redes sociais, @Pod Madres. A gente tá no TikTok, tá no Instagram, tá no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no OnlyFans, no Grindr. Sacanagem. Percy Ângela, você está aí? Oi, meus comadres, eu sou o Fessi, @OiFessi nas redes. Bem-vindos a mais um episódio do Chá das 5, que é aquele episódio que a gente traz umas queridas, bem queridas, elas estão bem ali guardadas no fundo do nosso coração. E por esse motivo, sabem muitas coisas da gente, né? E a gente delas também, porque a amizade é sempre recíproca. Então, hoje a gente recebe aqui não só uma, mas duas queridoníssimas, queridonérrimas, amigoníssimas. Ela fica até sem palavras. Elas vão falar, porque eu não vou nem ficar apresentando muito não, mas elas são publicitárias, elas são amantes de um bom front. Uma é fã de Taylor Swift e Lagoon. A outra, Ludmilla e Beyoncé. Como elas são amigas até hoje? Vamos descobrir hoje. Muito barulho para David Soares e Francis Júnior. Muito bem-vindas, amigas! Obrigado, prazer estar aqui no podcast de vocês. Estava esperando por esse momento aqui, super ansiosa. Não sei se somos tão queridas assim, como vocês falaram, mas, né, vamos no decorrer aqui, a gente vai vendo se realmente é isso mesmo, tá? Mas prazer para todo mundo, meu nome é David, eu sou publicitário, como o Fess falou. Tô atuando no mercado aquela, você começa a falar o perfil, currículo profissional. Mas muito legal estar aqui. Minhas redes sociais, o David Soares, quem quiser seguir, pode ficar atento lá, que eu não posto nada. Eu sou bem low profile, então não vai ter muito conteúdo pra vocês. Mas é isso, galera. Vai lá, Francis. Ei, povo, tudo bem? Primeiro agradecer aqui, né, as queridoníssimas, queridonérrimas, por me convidarem para estar aqui nesse pod, um projeto que vai ser incrível. A gente que vai falar ao longo aqui desse pod sobre a nossa amizade, os rolês, tá aqui nesse momento e ver isso acontecer é muito importante, é muito gratificante, porque só a gente sabe, né, o quão é legal estar acompanhando os nossos amigos dia a dia nos projetos. Tô um pouquinho nervoso aqui também, mas eu tenho certeza que eu vou me soltando ao longo do episódio. Isso é desse corpo, Francisco! A Avenida Nossa Senhora do Carmo. Pra quem não me conhece, Francis Júnior é meu nome, né? Me sigam nas redes, F_Rance Júnior. Rance Júnior. De vez em quando eu posto, de vez em quando eu não posto, de vez em quando eu desativo, de vez em quando eu volto. De vez em quando eu passivo. Quase sempre. Conta pra eles que você começou a tomar banho 4 horas da manhã pra chegar aqui. Exatamente, porque eu já deixei Carlos num chá de cadeira, num barzinho, e ele foi engradado pra me esperar, viu? E foi aí que a gente selou a nossa amizade pra você. E isso a gente vai contando ao longo do episódio aqui também, mas quero mais uma vez agradecer de estar aqui com vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar das nossas histórias. Amo. Ou não, né? Tudo depende do uma enquete no final desse episódio pra saber gostou ou não gostou. Quem não gostou, olha o dislike lá. Chupa aquele que chama de pessoas a comentar. Chupa de dislike. O perfil do Instagram caindo. Banido, pelo amor de Deus. Não brinca com isso, gente, por favor. Tão suados, seguidores, a gente conquistar os seguidores. Obrigado quem segue a gente nas redes em casa. E se você não segue, vai seguir. Nem que seja por dó. Mas eu queria começar, então, puxando na memória das queridas, ver se elas lembram como que vocês se conheceram, a gente se conheceu, quando foi, como foi, o que aconteceu, o que sucedeu, gostou ou não gostou de cara. Se não lembrar, o episódio acaba aqui agora. Um beijo, então. Mentira, eu lembro. Posso começar a falar? Pode. Ai, que tudo.
Mas assim, é muito estranho, assim, a história. Estranho, né? Ótimo. É muito estranho, assim, sabe? Porque eu, Matheus, né, a gente já. O Matheus e Francis também, né? Era da mesma sala, da mesma turma. Então a gente já tinha esse convívio no dia a dia, só que a gente não era tão próximo, né? Então, quando eu lembro que eu chegava na sala de aula e, tipo assim, meu dia era muito estressante, gente. Então, me perdoem, tá? Mas eu chegava na sala de aula, tipo assim, eu queria lá, olhava, via a matéria, via o que estava acontecendo, participava de alguma coisa ali que tinha a ver com a aula e me mandava no final da aula. Então, tipo assim, amizades? Não quero. Era bem isso. E aí eu não interagia tanto com as pessoas na época, eu já sou um pouco mais introspectivo mesmo, então tenho um ponto de personalidade, mas naquela época eu não interagia tanto, né? Então essa construção ali, ela foi um pouco mais custosa. Eu acho que eu comecei a conversar mesmo com o Matheus no segundo semestre, mais ou menos, assim, né? A mais, né? Porque antes a gente trocava ideia e tudo mais, não era uma coisa tão íntima, né? E a gente começa a sair e tudo, então a gente começou ali a ter uma relação mais íntima, né? Hoje em dia a gente até mora junto, né? Quem diria, né? Depois que eu falo assim, gente, por quê? Por que deu certo? Não tinha que dar certo. E aí, nesse meio tempo também, o Francis também era da nossa turma, só que eu não tive tanto contato com o Francis. Eu fui ter contato com o Francis e a gente começar a interagir, acho que lá pro quinto ou sexto amigo, mais ou menos, né? Por aí. Verdade. Acabando o curso. Porque eu mudei, no terceiro período eu mudei pra noite, né? Então, eu estudava de manhã, mudei pra noite. E aí o Francis também mudou pra noite lá pelo quinto, mais ou menos. E aí quando ele muda pro quinto período, a gente começa a ter uma relação. Ele ficava até meio sem graça, assim, de falar comigo. Eu falei assim, gente, tem algum problema comigo? Eu lembro até que ele fazia assim, de cantinho, assim. E o Matheus já descendo o pau nos podres do Francis pra mim. E eu, tipo assim, nossa, que bicho divertido, alegre, né? Ui, raio de sol. E o Matheus todo dia quando chegava em casa, não, mas o Francis. E eu, tipo assim, quero ser amiga dele também, né? E aí, tipo assim, eu já tentando interagir e tudo mais, aí ele ficava até meio timidozinho, mas enfim, depois a gente foi construir. Mas enfim, todo esse processo tem várias histórias, tem várias coisas no meio, eu acho que assim, esse só um gostinho de como a gente se conhece, mas tem coisa cheia de altos e baixos nessas relações, assim, mas foi bem legal. E você, Francis? Pois complementando, né, o que a nossa queridoníssima falou, a gente conheceu ali na época da faculdade. No comecinho a gente já conhecia de vista, por estar na mesma sala e tudo mais. Só que tem que a gente não conversava muito, só era o bom dia ali, de 7h35 da manhã, aquele ódio de também. Algumas nem bom dia, né? Mas aí trocava uma conversinha ou outra ali, bem, bem rasa, e seguia a vida. E aí acho que o Matheus acho que de manhã a gente já começou, né? No período matutino a gente já começou. Vamos contar. A gente já começou a ter um pouquinho mais de intimidade, algum processo ou outro. A gente trocava. A gente fez matéria. Não de matéria, mas a gente conseguiu fazer uns trabalhos juntos. Exato. Que tipo assim, é faculdade, né, gente? Então são egos, ainda mais publicidade. Nosso curso tinha grupinhos de agência muito competitivo, tinha que ser um melhor que o outro. Enfim, então, tipo, a gente começou a entender que os nossos círculos eles não precisavam ser só o grupo de trabalho. Então, acho que foi mais ou menos ali que a gente começou a se aproximar. E aí, e também tem a questão de que em algum momento, algum professor vai falar: eu vou fazer um trabalho sorteado. Vamos sortear as duplas. Nossa, eu tô vivendo isso agora, isso tá me matando. No final do ano que vem, quando eu for, eu vou chamar umas amigas do TU aqui, já tô pensando a lavar de roupa suja do TU. Eu te entendo. Lavando tudo. Pode esperar que piora, tá? A formatura piora. Então, acabou que nesse processo a gente foi aproximando, mas nem tanto. Ainda tinha, né, aquela separação ali. Só que aí, com o tempo, nesse processo de trabalho de grupo e os grupos, né? Claro que uma faculdade de publicidade, qual que vai ser o trabalho? Agência experimental. Que tal fazer uma campanha, galera, um trabalhinho? E lá na faculdade, todo semestre, a gente desenvolvia esse projeto com uma agência experimental e tudo mais. E eu e o meu grupo, que não era o Matheus e nem o David na época,
Manda um beijo pras queridas do seu grupo. Vou mandar um beijo para as queridas do meu grupo. Não vou mencionar todas. Nem vou mencionar, na verdade. Mas elas sabem Quem é sabe. Quem Quem é conhece verdade, sabe quem quem é é mentira. Mas aí a gente... Então tinha essa separação de grupos. E, obviamente, aquela coisa, quem tá começando na faculdade, não tem maturidade, né? Aquela coisinha, meninas malvadas. Ai, quarta-feira vamos de rosa. Você não era fã de Taylor Swift? Achei que você tá descer mais tarde. Já começou. Começou aqui. E aí, claro, quando tinha apresentação desses trabalhos e tal, que iam grupos, todo mundo olhava um pro outro e ficava assim, lá vai tal grupo. Lá vem. Ai, aquela chata. E tudo mais. E aí, teve uma fatídica situação que... O meu grupo, né, claro, soberano, melhor, o exemplo de agência. Tipo assim, o que define as melhores campanhas, né, que na nossa cabeça era assim. Como que ele chamava? Juicy. Ai, eu fico tudo. Juicy, já começa aí a bomba. Juicy Phillips, sabe? Juicy. A máquina de fazer. E aí, achávamos que éramos os únicos que estávamos à frente e tudo mais. E um dia a gente estava numa sala de reunião, fazendo um trabalho lá da faculdade, só que a gente resolveu fazer o quê? Descer a lenha na sala inteira. O que você faz de melhor, né, Fred? Os melhores, né? O que você faz de melhor. Quer descer o pau. E aí a gente descendo o pau e falando mal dos grupos. Não, mas que os outros grupos não entregavam trabalho bom, que era isso, que aquilo e tal. Alguns momentos específicos mencionava ainda o nome de algumas pessoas, falava ainda algumas pessoas e tudo mais. Só que assim, obviamente, o volume assim, altíssimo, mais altíssimo dentro da faculdade. E aquelas paredinhas, né, de drywall, ou seja, quem tava da outra sala escutava tudo. Até que uma queridoníssima do Matheus, na época, que fazia parte do grupo dele ainda de trabalho, David inclusive. O David também já tava, né? Tava no grupo. Era mesmo. Estava na sala do lado, escutou tudo e simplesmente resolveu pegar o celular e ligar o microfone e gravar. De tão baixo que a gente tá falando, deu pra escutar tudo assim, nitidamente. Os nomes, nitidamente. E a minha voz, principalmente, também. E aí, a gente descendo a lenha. E aí rolou esse exposed, óbvio, ele mandou no grupo lá deles, da faculdade, e falou, gente, olha aqui, eles estão descendo a lenha na gente, fomos expostas, na época, stories, acho que nem tinha stories, então não teve como eu gravar um vídeo que me conhece, sabe? Até porque quem me conhece tem certeza que eu ia fazer. Exatamente. Ia ter certeza. E aí foi isso, e eu cagando de medo de ir para a faculdade no outro dia, meio assim, nada de apanhei por ser bonita, é por ser fofoqueira mesmo. E aí foi isso, e fiquei tensa demais com toda a situação. Todo mundo do nosso grupo, né, a gente ficou assim, com o olho desse tamanho, morrendo de medo. Então, aí até que foi passando o tempo, aquilo ali, os ânimos foram se acalmando. Aí, teve um dedo na cara, né? Que eu cheguei no outro dia, veio uma querida com o dedo na minha cara, falando que era crime, que eu não poderia ter gravado. Mas pera, você não era do grupo dos meninos, você falava mal dos meninos nesse áudio? Sim. Ele falava que não, no grupo sim. A amizade sincera já foi colocada, né? Na verdade, nesse momento que a pessoa gravou, ele tava descendo o pau no nosso nome, que era Eugênios. No nome do grupo. Tá descendo o pau no grupo como um todo. Mas nessa hora ele tá falando bem do nome. Tipo assim, Eugênios, que gênios são eles? Sei o que, eles estão achando que é quem? Sabe, tipo assim, bem... Rebaixando. Foi muito assim, nossa, foi muito assim. Nós somos tóxicos num nível assim... Nossa, foi estratosférico o nível de toxicidade. Era Reputation. Era Reputation. Foi assim, horrível. E a gente desce na lenha. Nem lembro, acho que eu não tinha mencionado em específico o nome das queridas, porque eu já senti ali, sabe, conexão, né? Aqui, ó. Isso vai dar match um dia, essa amizade. Mas no grupo, no nome, tudo o que eu podia falar, eu falei. Achando que eu era assim. Nossa, eu vou assim, Washington Oliveira. Eu vou ditar a regra da publicidade. Eu amo essa história. Nada. Eu amo porque quando aconteceu, né, e eu recebi a notícia,
de áudio no nosso grupo, né? Que a pessoa tinha mandado o áudio lá com vazado, né? Com as fofocas e tudo mais. Foi aí que nasceu o E só Choquei, que eu acho. eu nunca gostei de grupo de WhatsApp, né? Quem me conhece sabe. Eu não gosto de grupo de WhatsApp, não me adiciono grupo de WhatsApp, porque eu fico possesso, eu fico, já tem que lidar com isso agora. Não quero lidar com isso. E aí, nessa época eu já era assim. E aí colocaram lá, mandaram, eu nem ouvi o áudio. Aí de repente eu vejo uma confusão pelo corredor da faculdade, um apontando o dedo na cara do outro, gritando, falando assim, eu vou te processar, que não sei o que, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu fiz 2 períodos de direito da carteirada, né? Das queridas, eu, ai meu Deus do céu, que vexame é esse? O que tá acontecendo? Aí eu fui perguntar. É o quê? Então, seu juiz, ela falou que Eugênio era um nome ruim. Sim. E aí eu fui perguntar o que tava acontecendo, aí parecia enrolado o áudio. Gente, sinceramente, eu acho que até hoje eu não ouvi esse áudio. Tava pra baixar até hoje. É aquilo que eu falei, gente. Eu trabalhava o dia inteiro, tinha dias assistir pra caralho, não tinha tempo pra nada. Assim, eu sei que né, todo mundo tem seus corres e tudo mais, mas eu não tinha tempo pra nada. E aí, tipo assim, eu me importava mesmo de estar ali, de fazer minhas coisas. E aí, quando acontecia um negócio desse, eu falava assim, pelo amor de Deus, para, gente, vai viver. E aí eu não dei a mínima atenção, assim, mas sabia da história, né? Eu falei, ai, que ficou cômica a situação. Eu falei, sabe que tudo, né? Tava metendo pau lá e tudo mais. E aí foi bem legal ver o desdobramento e ver que a gente virou amigo depois disso plot, tudo, né, assim, mano? né? O plot twist, exatamente. E vocês lembram, assim, tipo, depois que a amizade foi formada, a amizade sincera foi formada. Qual foi o primeiro rolê, assim, que vocês deram juntos? Pode ser, tipo assim, né, os 3 ou as duplas. Posso falar? Aí, pode sim. Pode falar. Pode, Madre. Pode. Aí, eu lembro que, assim, de uma forma orgânica, eu mais o Matheus, a gente começou a ter uma proximidade. Eu acho que o David já tinha ido pra noite nessa época. E fomos nos aproximando ali até que rolou um convitinho pra sair. Acho que dar uma volta, uma coisa de tomar uma cerveja. E acho que na época era até uma coisa de banzai, né? Que a gente era ainda assim, o baixa renda. Então a gente tinha dinheiro pra tomar uma cerveja num botequinho e comer um calzone. As calzones. A senhora tem uma coisa com calzone. Aquele dia da Vientras também foi. Ela chegou assim, atrasadíssima e querendo mamar um calzone que tava de frente pro Banzai que a gente foi. Olha isso, e eu nem lembro. Mas assim, Então ela tava com um calzone gigantesco. vivia assim, querendo comer calzone. Falava, vamos comer calzone. E aí, a gente saiu uma Depois de primeira causar a vez. noite inteira. Ela causou a noite inteira e depois queria um calzone. Ai, meu Deus. De sobremesa um calzone. E aí, a gente saiu uma vez e aí foi assim, incrível. Deu um match muito legal. E depois foi se repetindo o convite, a gente foi conversando mais, se aproximando. Na época o David estava à noite também, só que aí eu lembro que 2 amigas minhas, nossas assim, né, que faziam parte da nossa agência, da agência assim, fodona, que era a Carolina e a Luísa, eu mandava beijo pra elas. Beijo, Carol. Luísa também. Elas estudavam à noite já, e elas começaram a ter contato também com o David. E aí eu lembro que elas começaram a falar também, falaram assim, inclusive o David também tá à noite com a gente e tal. E ele é legal, a gente, tipo assim, não conversava muito, mas um pouco que conversava. E aí, quando eu fui pra noite, morrendo de medo, como ele disse, né, de cumprimentar, porque eu tô assim, a qualquer momento ele pode voar na minha cara, por causa do áudio vazado. O áudio que eu nem ouvi. Até hoje, 75 Como anos funciona a depois. ansiedade? Vocês estão Aqui vendo? querendo voar na tela a qualquer momento. E eu ficava assim, ui. Aí até que, como também vocês já moravam juntos, né? Já moravam juntos e tal. E aí teve momentos que eu fui sair com o Matheus, o David também estava presente, e aí a gente foi selando amizade, foi criando essa relação assim incrível, com várias histórias aí que a gente vai continuar a contar pra vocês. Eu queria só fazer um adendo da Carol, né, já que a gente citou ela, porque ela também, tadinha, ela no primeiro período, ela foi chegar pra mim, né, tipo, querendo se aproximar de mim, e aí, tipo, ela conta que eu cheguei pra ela e ela, oi, tudo bem? Eu, oi.
E ela, tipo, toda simpática, querendo ser minha amiga, não sei o que. Ela, tipo, nossa, e tal, não sei o que. E aí, tipo, ela que, não, a grosso modo, tá? Não com essas palavras, mas que o sonho dela era ser minha amiga. A Carol falava isso direto E, mesmo. tipo assim, que eu não dava atenção pra ela. Eu, nossa, amiga, desculpa. Não queria ser assim, não queria te causar esse trauma. Mas aí, enfim, depois a gente se aproximou, né? Que ela foi pra noite, ela foi primeiro que... Ela foi depois de mim, eu acho. E aí a gente se aproximou também, criou esse laço de amizade. A Luísa também chegou. Uhum. Assim, com o David, eu me aproximei mais rápido, assim, né, do que com o Francis. A gente começou a sair junto, tipo, minha primeira balada LGBT foi junto com o David, assim, e a gente se conectou muito rápido, então, às vezes a gente tinha R$20 no bolso, e a gente ia... E ficar bêbado, o sonho, ficar bêbado. E ficava, comprava uma garrafa de Kisla Maracujá, tomava ela inteira antes de entrar na uma querida balada aí. Qual que é? Do 50 Savage. Então tinha que citar o nome. Aqui já. Já não tá Ah, enfim. Mas, e aí a gente começou a dar rolê, a gente dava muito rolê, assim. Baixo custo, claro, né, e tal. Só os offs, né? Offs que a gente mandava no grupo do Facebook, lá na página do Facebook. O nome na lista. Ah, nome, manda na lista. Saudade que eu tinha evento no Facebook, sim. né? Você sabia que a Nossa, gente gente, tinha, né? se você podia ir ou não, quem você encontrava. Aparecia pra pessoa e falava, E rolava Você vai beijar. Você já flertava com o povo dentro do evento, era Sim, muito bom. tanto verdade. que eu e o Matheus tinha vez que a gente falava assim, ai, manda você, porque se fulano ver nosso nome, ver meu nome, né, na lista, vai vir querer vir atrás. E tipo, a gente não queria, tipo, né, que a pessoa que a gente ficou em algum momento viesse atrás ali querendo alguma coisa. E aí a Mas gente fazia teve isso. uma vez que, tipo assim, eu mandei o nosso nome pra um querido não achar, aí o querido apareceu lá porque viu eu mandando, que ele não me conhecia. Sim. Aí Aí tem que passar a festa toda pra inteira, castigar beijando, ele, e eu lá assim, ó. pra castigar ele, eu fiquei com a pessoa na Mas ela nem queria, mas fiquei só de raiva. já que tá aqui, né? E aí com o Franz realmente foi na faculdade, assim, a gente começou a se aproximar. Aí eu lembro que a gente se aproximou, e aí logo depois você foi pra noite, eu fiquei, ai gente, agora eu consegui uma querida. Todo O amigo David foi que eu primeiro, arrumo, né? tá? Aí eu falei, ai amiga, né? É isso. Todo amigo que ela arruma vai pra noite. Fica uma dúvida. Aí depois eu fui também. Da formatura, você não fez a formatura com os meninos? Porque eu fui na formatura. Fiz. Mas não lembro porque que a gente não se encontrou. Porque você não foi no baile. Ah, é. Ah, não, no baile. No baile, Achei é. que você tá falando em relação à colação. Colação Não, não amor. foi. Foda-se, Aquela colação. você foi no Porque baile. eu fui no show da Quem vai na Isa. colação é só a família. Show de quem? Da Isa. Eu fui no Nicoloco em Viçosa. É porque ela fazia show nessa época, né? Nessa época ela tinha um fazia álbum, álbum e ela né? tinha lançamento de Dona de álbum Mim. na época, né? Ah, saudade dela. Beijo, Isa. A gente Pois se vê é. em novembro, vamos. Pois é, e aí na época tinha o Nicoloco lá e eu lembro que assim. Me aí colocou eu- pra quem não sabe, uma festa famosa em cima de Viçosa. de Viçosa, exatamente. Ela causa. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou ir pra lá, não fiquei muito interessado na minha formatura. Aí, até porque também assim, né, grana, pouquinha grana, eu falei, acho que vou ter que ficar de fora. Aí comemorei minha formatura lá. Mas na colação de grau, já ia falar de outra coisa, mas... Eu não consegui na colação do Aí- baile. Eu causei por você, amigo. Pois é. Fico feliz. Eu então. sou. Ah, meu filho, eu sou uma rata. Falou que é casamento e baile de formatura. Tô dentro, adoro. Ai, Beijou o convidado do David, inclusive. Sério? Ai, aquele querido, ele era um gostoso mesmo. Passado. Meu convidado. Você leu o que era? Depois eu te conto. Aí depois você conta mesmo. Ele era um botão. De mulheres, aí Enfim, vamos pra pausa. Do nada, Mas quando a gente pensa aí, a gente tem muitas histórias, né, junto e tal. A gente pensa assim, esse rolê aqui foi. Eu fico louca quando eu lembro desse rolê. O que vocês pensam? Assim? Juntos, tá, amor? Repete a Esse pergunta. show- Eu tava falando, teve um dia que eu Teve um dia que eu comi. o show do lado em que eu fui, Não, do Paramore. juntos Taylor. Olha, pra mim, todos Tem um os Babilônia. rolês na falecidíssima, queridíssima zona foi assim, Ai, incríveis. vocês deram azar. As Jurídico ratas. Zona Leste, né? Sim. Verdade. Total. Era assim, gente, sexta-feira a gente, vamos de zona? Vamos de Zona Leste? Vamos de Zona Leste. Sábado, vamos de Zona Leste? Vamos de Zona Leste. Então, assim, se quisesse encontrar a gente, podia ter certeza que
é lá que a gente ia estar. Inclusive, aí eu acho que a gente começou, não sei o David, eu acho que eu mesmo você, a gente começou a se conhecer, foi lá, porque a gente só ia lá. Aí quando eu encontrava coisas lá. Só ia lá, e você também ia lá com o Matheus e tudo mais, e foi lá que a gente começou o que O Pedro também é muito. A gente ia muito, porque ele morava na rua do Zona. Pois é. Meu amigo. E eu conheci o David com ele dando rolê com o Matheus, porque eu já conheci o Matheus, né? Já falamos aqui 75 vezes, a gente conhece o Fake Love Food há 14 anos. E aí, no show da Carol Conká, Mirante. Não, primeiro foi no Parque Municipal. Parque Municipal, teve aquele show da Carol Conká que foi caótico. Ah, pra é? entrar. Eu Aí lembro vocês só dois da estavam outra lá. Aí, tipo, eu cheguei, cumprimentei o Matheus, cumprimentei você que estava com ele e tal. Mas aí quando a gente começou a conversar e trocar ideia, foi na absurda do Mirante lá, que a Bárbara contou do outro pedacinho que ela mijou no pé do Matheus. E tudo. A gente amizade é pra isso, né? Foi nesse rolê do coisa. Mas é verdade, as noitinhas de Zona. Isso mesmo. E... É porque também eu e o David, a gente ia muito na absurda. E o Ah, Carlos também. Também. Então acho que foi nesse. que foi... Vários, né? Ah, tá. Eu divulguei absurdo durante um tempo. A Bárbara também divulgou. E aí, tipo, e era engraçado porque também tinha um Velma, falecidíssimo, também Ai, queridoníssimo. Durou pouco, mas foi assim, cativante. Nossa, né? entregou, Sensação. né? E aí, pra mim, uma coisa que eu não esqueço é porque todo rolê a gente saía pro Zona, que terminava cedo e terminava Desceu. onde? Novela. Terminava novela. E depois aí, comia o quê? Macarrão. Macarrão da chapa do lado. Nossa, eu tenho uma memória muito feliz de ficar comendo macarrão da chapa Ai. beijando um pó. É muito, muito bom. E aí, toda vez a gente terminava no Velma, e aí a gente chegava a hora cansadinhas, vambora, gente, vambora. A gente chegava na porta, tocava uma Beyoncé, a gente volta, e a gente voltava pra poder bater cabelo, escutar e tudo mais. Sempre tocava aquele pop hino, assim, da época, e a gente voltava e curtia mais umas 30 horas aí. Depois agora, vamos comer um macarrão? Vou comer um macarrão, depois ir embora pra casa. Mas um rolê agora, tá? Eu enrolei você. Ela soltou uma intro do álbum, sei lá, 9 minutos. Aí Ela foi agora sim. Mas é vai porque eu lembrei, gente, de Max um Devils. rolê que a gente foi universitário. Ah, meu Deus. Triste, Assim, triste. Meu Enchi Deus. a cara. Fiquei muito doida. E o rolê tava acontecendo, a gente bebendo corote, né? Como é que vai ficar bem? I love you corote. É porque o coragem tá bem alta nessa época. Exatamente. Não, e um corote geladinho, canelinha, com gelo, gente, vai me Quase desculpar, tudo. mas assim, ó, pra mim. Ó, Beli. E aí, ó, enchendo a cara no corote, fiquei doidíssima. Minhas amigas também ficaram altíssimas. Teve um momento que estava eu e o Fessi doida pra DJ tocar Isa. Que na época ela lançava álbum, né, ali ainda. E a gente doida pra bater cabelo com Isa. E a gente fez o quê? Foi uma oportunidade de coitada. Inclusive, gente, não façam isso com DJs. Deixa eu tocar o set em paz. Mas na época, estávamos lá e a gente toca Isa. E a DJ enrolava a gente. E a gente começou a falar, pelo amor de Deus, como assim não toca Isa? E a gente ficou assim, horrorizada. Não, antes fosse, né? Porque eles começaram a bater boca com a DJ. Eles estavam batendo boca. Eu olhei pra situação e falei assim, vou me retirar. Eu não vou ficar aqui vendo isso. Eles começaram a bater boca com a DJ. Por que não sei o que lá? Por que você não toca? Foi E eu, isso. gente, que loucura é essa? Cara, sabe que eu tô bem chapada, assim? E aí eu fui sair fora. Eu falei assim, vocês que se resolvam aí então com a DJ aí. Que eu, Pegou meu Uber e foi embora. Não, eu fiquei na festa, mas eu afastei. Eu me afastei, eu falei assim, isso aqui eu não quero pra mim, é saúde mental. Aí eu falei assim, eu não quero. E aí eu me afastei, assim, mas e eles lá, discutindo. Eu acho que faltava pouco a menina pegar os negócios delas no equipamento e ir embora. Mas Assim, pegou, tava aqui, tá uma desgraça. mas subiu um cara, não lembro se era segurança, mas pegou o cara, pegou eu, um francês no braço e Foi mesmo. Chocado. A ponto de chegar e falar assim, gente, por favor. Isso é E machismo. começou a descer pro Aquelas. Ô, amiga, tirando 2 bichas de cima do pau. Quantas bichas são DJ? Mas vocês são machistas. Não fomos machistas, a gente foi pior. Bem ridícula, bem assim, não vou zero entrar, noção. Fomos pior. Misógino, sabe? Coitada. E aí, mas aí, como se não bastasse, a noite também não terminou. Até na hora de ir embora, Meu teve dor pai. de cabeça. Na hora de ir embora, peguei mais uns corotes pra poder levar de lembrancinha e fui bebendo e tudo mais. Coloquei na Uber. minha bolsa também. Até que o que acontece, chegamos na casa do David, na época o David morava sozinho, né? Isso, morava sozinho e tal. E aí a gente foi
terminar a noite lá. Mas terminar assim, terminar... Na verdade, eu tava enterrar. doida pra comer. Aí É ele falou verdade. assim, vamos em casa, a gente coloca as coisas lá Ai. e vai comer. Quem quiser ficar lá, fica. Quem não quiser, vai comer. Uhum. Aí eu vou acompanhar as queridas e vou comer. Só que aí, continua. Aí o que aconteceu? A queridoníssima, queridonérrima, ela, como sempre, tá, gente? Todos os rolês que a gente fazia, eu tinha o dom de deixar meu celular no Uber. Eu tinha o dom de deixar meu celular no Uber. Ah, amiga, eu compartilho. E eu cheguei muito louca na casa do David. Já fui deitando na cama dele. Já fui deitando e ali eu morri. E aí... Não, e você deitou de bruço e desmaiou. Tipo assim, ele morreu de uma vez, sabe? Sim, eu estava mesmo, morreu agorinha. Assim que eu deitei, esse Acabou de morreu morrer. agorinha. E aí, tipo assim, eu cutucando ele, ô Franz, tudo bem, não sei o quê. Cadê seu celular? Porque, tipo assim, não saía de bolsa, né, e tal. Franz, cadê seu celular? Aí eu virei ele. Franz, cadê seu celular? Coloquei a mão nos dois bolsos. E lá, vem, ó. Falei, amigo, Tá aqui. Eu Tá tirei aqui. minha chave. não tinha. Aí liguei, tava no Uber. Aí, felizmente, minha amiga, o cara voltou. Aí o cara voltou pra poder trazer o celular e tudo mais. Nisso, o Eu lembrei David o já resto assim, dessa história, você vai contar? David já assim, não suportando o fato de eu existir, que eu já tinha gastado todas as energias dele, coitado, e principalmente na casa dele, né? E aí, amiga, por favor, continua. E nessa- Vamos continuar, né? Então a gente sai dessa festa, né? Com a promessa de que a gente ia comer. Eu e o Matheus, a gente ainda tava conseguindo, né? Andar. Aí, então a gente conseguia raciocinar de alguma forma. E a gente ia em casa pra comer. E nessa época eu namorava, então esse namorado também tava indo pra lá. E aí chegam os dois, né? Os dois mini queridos lá e deitam na cama. E aí deitam na cama e morrem, apagam na cama, de roupa e tudo. E eu detesto que deitem na minha cama com roupa que sai do rolê. Tem esse. E as duas lá, esparramadas. Aí eu olhei assim, tá. E aí nisso, o que tinha acontecido? Eu vi o Franz mexendo no Uber, no celular, mexendo no Uber, tipo, o que poderia ser verdade também. Mexendo no motorista. Mas eu vi ele mexendo no celular e o celular dele caiu. E aí eu falei com ele assim, a gente pega daqui a pouco, na hora de descer. Só que eu esqueci. E ele também não estava em condição de lembrar. E aí, com isso, eu fui, né? A gente chegou em casa, os dois apagaram. No que eles apagaram, eu falei assim, gente, o celular do Francis. Lembrei. E aí fui, chamamos o Francis, né? E o Francis lá, não sei o que, daquele jeito dele. Aí ele deu uma leve desesperada, assim, em algum momento, ele levantou, né? Enquanto a gente ligava e o Uber tava vindo, não sei o que, a gente foi lá embaixo, pegou o celular e tudo mais. E aí, beleza. Aí no que eu volto pra entregar o celular ao Francis, já tava de novo na cama, dormindo. E nessa época eu morava sozinho e eu só tinha o quarto mobiliado, a cozinha e a sala não tava mobiliada ainda. E vamos lá, vamos continuar. Eu não tinha onde deitar. Mas volta um pouquinho antes do seu banheiro. Ainda tem isso. Ele tava muito Pode ruim. piorar, gente. Ele tava muito ruim. E aí, o que eu fiz? Eu tinha feito canjica doce em casa. E eu falei assim, ele tá ruim. E aí, tipo, vamos dar um docinho pra ver se anima a querida. E aí, tava até colocando na boca dele. Tava nesse nem. E aí, dele... É porque eu passei, eu tava morrendo de fome. Nossa, Eu acho que eu mamei uma canjica antes de ir embora. Acho que eu comi. canjica. Enquanto eu tratava do Francis, ele comeu a Acho que canjica eu também. esquentei a canjica. E aí, ele foi pro banheiro depois que ele comeu. E beleza. Aí, cadê Francis? Aí, quando eu fui achar Francis já tinha deitado de novo. Só que quando eu vou ao banheiro, já que ele tinha ido ao banheiro, O banheiro interditado. interditado, porque a querida vomitou tudo. mas Eu falei, não, foi engraçado esse processo porque eu foi engraçado. Foi ótimo pra mim. Aquele pó, caralho! Mas o que foi engraçado é que ela é tão sem noção que, olha só, eu tava enjoada, eu falei assim, eu acho que eu quero. Eu não lembro se eu falei na verdade ou se eu fiz uma cara, porque David reconheceu, chegou pra mim e falou: amiga, você quer vomitar? Vamos lá no banheiro. Me levou até o banheiro e falou: olha o que eu faço, vomita aqui. Ele foi saindo. Na hora que ele voltou, eu tinha Chapiscado jogado o banheiro inteiro. Mas você jogou inteiro. no vaso? Você sujou o chão, essas coisas? Hã? Você jogou Não, então, eu vomitei em qualquer lugar, menos no vaso. Giracóptero. meu pau.
Só uma tristeza. Aí lá vai o David. O David sempre tem que limpar o vômito, o negócio dos outros, né? Aí lá vai eu limpar o vômito, enfim. E aí nisso, tá lá as duas queridas dormindo. E não tinha lugar pra eu dormir. Passei a noite em claro, sentado numa banqueta que tinha na minha sala. Porque as queridas ocuparam. E tipo assim, não era coisa de tipo, chega, vamos lhe dar um espaço. Porque as duas estavam extremamente bêbadas, não conseguiam nem andar, mexer. Então, tipo, não tinha o que eu fazer, falar assim, renda pra lá, pra eu deitar. Porque a cama é grande, dava pra deitar 3 pessoas. Mas eles deitaram do jeito ali que não me cabia. Eu falei assim, pronto, fudeu. E eu fiquei no ódio, aquilo foi me dando um ódio. Aí no dia você acordou, o que aconteceu? O que aconteceu? Você quer que eu te conto todos os detalhes? Pois eu te conto, senta aí. Eu acordei, querida, sentada na sala, no banco, de perna cruzada, vendo TV. Só esperando essa corda pra lavar sua amiga, eu TV, nessa época nem TV eu tinha ainda, coitado. Tinha, acho que tinha, não. Eu comprei TV junto com o sofá. Então ela tinha o banco, a cama E o ingresso da TV. E um sonho. Exato. E 5 quilos de bolo. E eu paguei sem noção na casa dela. Então, assim, foram vários momentos, vários rolês que nós vimos. Só que tem que, assim, a maioria deles tiveram finais como este. Nunca que terminava tranquilinho. De tipo, agora a gente vai pra casa dormir, né? Nossa, e realmente, tem vários rolês. Eu lembro de vários, assim. Eu lembro de um dia icônico lá da Velma, do Zona Leste, que a gente conheceu um casal lá. E aí o povo super animado, e a gente super animada, e aí a gente... Nossa, esse dia eu tirei foto no carrinho de compra que o mendigo usa, sabe? A gente tirou foto nesse dia, no meu filho, dentro do carrinho, fazendo pose no carrinho. Gente, o que tá rolando? E aí teve o rolê a festa de 50 dias também, que foi icônico. Que aconteceram várias coisas naquele dia. Eu cheguei em casa, assim, transtornada, morta, né? Então, assim, não devo entrar em detalhes. Não, esse pode. Esse da festa de 50 dias pode. Tem alguns detalhes. Devo entrar em detalhes? Pode contar. Então, eu vou contar esse da festa de 50 dias, né? Mas tem certeza? Porque envolve... Não citando tantos nomes. Galera ainda eu acho que foi da você facu. Pode falar de boa. Galera ainda que foi da facu que... Tem certeza? Que tá acompanhando aqui. Porque o after é a pior parte, entendeu? Pode contar. É porque o after é a pior parte. A gente... Tá, vou contar de uma maneira aqui que sem expor ninguém. Mas já expondo. Enfim, a gente foi pro after, né, dessa festa de 50 dias, que foi na casa de uma das pessoas ali que tava organizando a festa de 50 dias também. E ali, tipo, já tava todo mundo bêbado já, tipo assim, nessa época eu também tava com o ex-namorado e o França na mesma... Foi mais ou menos na mesma época, assim, as duas situações, inclusive. E nisso... Tava todo mundo doido já, tipo assim, a pessoa com quem eu tava já tinha vomitado na beira da piscina lá, e eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Perdeu o óculos, e aí, enfim, eles decidimos ir embora. Aí no que a gente decidiu ir embora, o Matheus tava lá tentando ver, né, compra cerveja, não compra cerveja, como que vai ser esse after, não sei o quê. E eu falei assim, vamos pegar as coisas e vamos embora. E aí chamamos o Uber. E aí nisso a gente não tinha falado com o Matheus. Aí ele só veio a gente na porta, né? Ele embora, nem me avisaram, ele tava junto. Aí ele, eu tava trilouco, eu não tinha nem como. Você ter um pouco de racionalidade naquele dia, realmente. E aí, eu tava tão louca assim, né, que o Matheus chegou e aí ele foi, eu vou com você, não sei o que, entrou no Uber e foi com a gente, que eu falei assim, ele falou assim, tô com fome, não sei o que lá, eu falei assim, também tô, e eu dei meu celular pra ele pedir pizza. E aí ele foi e pediu as pizzas, não, pode pedir 2, tá, não sei o que lá, beleza. Deixa eu pedir as pizzas. Deixei pro Matheus pedir a pizza lá. Aí pediram a pizza e tal, não sei o que, a gente chegando, acho que as pizzas foram chegando junto e tal, não sei o que, aí eu fui lá, cheguei, só troquei de roupa e tudo mais, e fui lá pra cozinha pra comer com eles. Aí, na hora que eu chego lá, as 2 pizzas na mesa, beleza, já estavam comendo, aí eu comecei a comer também, aí eu pego meu celular e vejo notificação de uso do cartão. Aí eu olhei assim, aí eu lembro que tinha dado R$95. Isso na reais. época era tipo... Muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí eu, R$95. Até hoje eu acho muito dinheiro. É muito dinheiro, mas assim, né? 2 pizzas, uma coca. E E aí eu, tipo, R$95.
Aí eu, tá bom. Nossa, vocês gastaram R$95 no meu cartão. Aí o Matheus, a pizza, não sei o que lá e tal. Aí eu, R$95? E comecei a repetir, né? 95, isso comer a pizza pra força do ódio. R$95 no meu cartão. E aí, tipo, eram 2 pizzas, aí era um sabor diferente da outra. Aí eu fui, peguei a outra pizza de baixo e abri e comecei a comer. Aí o Matheus ou o Franz, não lembro, falaram assim: come a outra primeiro. Eu falei assim: eu gastei R$95, eu vou comer a que eu quiser. E aí eu comecei, louca, né, bêbada. Aí comecei a comer. Aí, tipo assim, geralmente você não come a borda. Eu nem sempre eu como a borda inteira, eu comecei a tacar a borda. E assim, a gente bêbada. E ele no sofá, era uma mastigada e aí. Aí, porque para de jogar isso em mim. Aí eu falei assim: vocês gastaram R$95 meu cartão. Aí não sei o que lá, pediram 95 pizzas. Vocês pediram 95 pizzas no meu cartão. Aí eu comecei a enrolar tudo, a história. E aí isso é icônico, a gente lembra até hoje, toda hora que a gente vai pedir pizza, a gente 95 de começa a falar de 95 pizzas. Mas foi R$95? 95 E não era uma pizzaria boa, era uma pizzaria lá perto de casa, não era boa, porque o queijo era, eu sou muito chato com o queijo da pizza, eu lembro até hoje do gosto do queijo da pizza. Trauma. Mas tipo assim, o David me deu, era Uber Eats ainda, hoje nem tem mais Uber Eats, né? E aí tipo assim, velho, eles estavam muito bêbados, eu tava mais de boa. Eu tinha ficado bêbado mais cedo, mas já tinha passado e tal. Porque, tipo, a gente foi pro after, aí a gente ia pedir cerveja. E teve até um momento que, tipo assim, eu tava lá dentro com a comissão resolvendo. A gente vai pegar dinheiro de onde e tal, vai pedir aonde, enfim. E eu saio lá fora, o Fran simplesmente está abrindo o freezer da Melina, que a gente tava na casa dela. E, tipo assim, ela tinha uma área, a casa dela é muito grande, né? E tinha uma geladeira cheia de cerveja. Só que não era aquela cerveja que a gente ia liberar pros meninos. A gente podia repor? Podia. Mas, tipo assim, a gente tava resolvendo qual cerveja, enfim. E a gente o Francis abrindo a geladeira, saindo com uma braminha na mão, assim. Aí o amigo, não pega essa cerveja. Ele, por quê? Filha, essa cerveja não é nossa ainda e tal. Eu vou pegar a cerveja, a gente vai decidir lá dentro, com a quantidade, enfim. Ele, então tá bom. Tipo assim, ficou bem com raiva de mim. Voltou a cerveja pra geladeira e tal. Queria calar uma Santana, amiga. Queria calar uma Santana. Todo dia uma Santana é calada. Aí eu vejo depois só o Francis passando no portão. Eu falei, esse bicho já vai. Quando eu chego lá fora, os 3 dedos do Uber indo embora. Aí eu falei, vou gastar 95. Só de sacanagem. Mas tipo assim, eu peguei escrevi pizzaria, o que tava com o tempo mais rápido, eu escolhi porque a gente tava com muita fome, a gente não tinha comido, a gente comia cedo e tal. E qual que é o rolê que vocês pensam assim, que você fala assim, nossa, esse dia eu não tinha que ter saído de casa com esses meninos. Eu quero começar com o David, que eu acho que talvez ele... Sério? Eu acho que talvez o David tenha um pra falar, não. Esse dia, assim... Eu acho que eu não lembro de um rolê específico, mas quando as duas ficam muito bêbadas. Quando a Matheus começa a gritar, né? E ela bate nos outros, E ela bate nos outros, né? E aí você fica com medo de ou ela vai apanhar. E aí eu fico assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Às vezes eu até saio desperto, como eu faço, mas beijinho pra você que vou ali. E aí, deixa esse vexame você passar no crédito sozinha. E aí, quando eles estão muito bêbados, é assim, por cima uma gritaria aqui do lado, e eu, gente, o que tá acontecendo? E eu não consigo entender nada e tudo mais. Quando eu tô bêbado junto, ainda. Aí também pior, né? Aí eu acho que fica até pior, né, a situação pra quem tá de fora. Mas eu não lembro exatamente assim, de um rolê assim, que eu não deveria ter saído hoje com essas bichas, mas assim, às vezes eu me arrependo do dia que elas bebem. Então, assim, eu acho que quase todo rolê que elas bebem, eu me arrependo. Eu falo assim, nossa, já podia ter ido embora. Peraí, deixa eu só fazer um parênteses. Eu lembrei de um dia, não que eu me arrependa, mas foi cômico, assim, mas foi trágico também. Um dia que a gente tava no Zona, assim, e eu não sei porquê, eu tava conversando com o David, alguma coisa assim, a gente tava só nós dois e o Franz tava um pouquinho de lado. E aí, na hora que eu e o David, a gente corta o assunto, a gente olha pro Franz, o Franz tá escorrendo uma lágrima, assim. Ele tava chorando, amiga, do nada. O Franz começou a me bater uma bedezinha. Aí a gente olhou pro Franz, amiga, o que aconteceu que você tá chorando? Eu não lembro qual o motivo, não. Aí ele começou a chorar, e eu tava aí o Franz começou a chorar, e o David também começou a chorar. E eu lá plena, segurando o choro e tal, eu não lembro a pauta, enfim. Aí o David só bateu nas minhas costas, assim, ó. Falou assim, para de se mostrar forte pras pessoas, você também pode chorar. Aí você chorou. A partir daquele dia, minha vida
vida mudou. Um beijo, terapeuta, você sabe. E naquela época, eu era o único que fazia terapia ainda. Porque se eu não fizesse também, eu acho que eu tinha abandonado o França ali na memória. Eu falei assim, foda-se, menino, vai chorar na puta que pariu. Que desgraça. Fica gritando, tá chorando. Gritando na minha cabeça que ela tá chorando. O dia que não grita, chora. Não começa não. E aí, tipo, aí eu fui super dei um apoio, assim, né? Abracei o França, falei, né? Ele podia contar com a gente, né? Se quisesse falar, insistir e tudo mais. E aí o Matheus também, né? E aí, tipo assim, aí eu fui comecei a chorar, né? Aí eu vi que o Matheus tava lá, bancando na dele, tranquilo. Eu falei assim, amiga, precisa ser forte o tempo inteiro, não. Você também pode chorar. Eu tava só esperando. Não acabar aqui no ombro, assim, eu falei assim, vai tomar no cu que eu já tava falando. E a gente queria comer, né? Tipo, depois você Ela tá quase chorando só de lembrar. Só que foi engraçado, porque sabe aquele dia que você sai e você fala assim, hoje é o meu dia? Hoje eu sou a fodona? Eu olhei no espelho e falei, acordei gostosa. A gente nesse dia, a gente tava assim, Antônias. Sabe? A gente saía Antônia, a brilha, sabe? A gente ficava assim, a gente vai bombar hoje aqui, ó. Tô sentindo. Bombástica. A gente vai bombar e chorar. E a gente queria comer depois. A gente se abraçando e chorando, berrando, do nada. Eu não lembro o motivo. Eu bebi, eu fico emotivo, né? Quem me conhece sabe. Eu lembro, assim, mas eu acho que era melhor de expor, né? Depois a gente fala depois no alguma crise especial, Ai, assim. E aí, eu e David, a gente começou a conversar, enquanto a outra tava só que olhava pro lado assim, tal, e curtindo o som. Aí até que ela começou a entrar também na abração, quando fui ver, estavam todas abraçando e chorando, e choravam. Na porta do Zona, mano. Nem vem pro canto, na porta não, do foi, Zona. a gente foi um pouquinho mais afastado, assim. Não, você tá na rampinha? Não, lembra que tinha um outro espaço ali no Zona Leste? Tinha o Zona Leste, aí lá atrás, direto abria um espaço ali de que o povo tipo, já foi tocava umas músicas. Onde foi Santa? O Santa. Aí, tipo, a gente foi mais lá pra perto. Nessa época, acho que não tinha nada lá, não. Então, como tava fechado, a gente ficou mais próximo ali. Essencial, o quarteirão de trás. O meu dia, eu lembrei que agora, que foi no Zona. Deixa eu só complementar, porque eu ia acabar de falar a parte, porque senão depois desculpa. Depois a gente ia comer, né? E aí o Matheus falou assim, eu não quero comer, não. Eu quero ir embora pra minha casa. E eu morrendo de fome. Nossa, mas eu não sei se chorar ajudou. E aí ele pegou as coisas, eu vou pra minha casa, eu acho que agora eu quero ficar comigo, não sei o que lá. Gente, solitude agora, do nada. Depois de uma frase já pegou todos os anos de terapia que precisava e levou com ele naquele dia. Assim. Minhas lágrimas foram meu alimento de noite nesse dia. Muito caóticas aí. Mas era só esse adendo mesmo, amiga, pode falar. Um dia também no Zona, né, que não choca ninguém, mas a gente tava lá no rolê, a Zona bombava, tava cheia esse dia, e do outro lado da rua tinha outros bares também, tinha um bar lá que tinha até uma sinuca, tinha distribuidor e tinha do lado um bar lá com sinuca, e era até meio caótica a situação lá nesse bar. Só que tem... tinha até jukebox, né? Só que teve um dia... A distribuidora virou um bar também agora, tipo, aberto com mesa pra você sentar e... Mas lá na região tá funcionando bem das coisas. A distribuidora... só porque o Zona não dá lá, não tem... Aí, inclusive, depois eu tenho que contar de uma querida que chegou nesse bar um dia que foi caótico. Não é da gente, não, mas uma história que eu vivi desse bar, só pra comentar, vai lá. Aí, tipo assim, o que rolou? Parece que rolou uma briga nesse bar da sinuca, que parece que rolou até um risca-faca, ou quase um risca-faca. Só sei que quando você vê tinha polícia e tudo mais, e óbvio, Matheus e Francis bêbados foram lá querer lacrar. E eu, na minha sanidade mental, novamente, tranquila, não compro uma briga que não é sua, mas foram lá. E David disse, toma cuidado que vocês vão tomar facada. O trem já tinha viatura na porta quando foi ver quase que a gente tá conversando até com o policial, pra poder entender o que ia acontecer. Eu falei, mas o que aconteceu? Querendo dar lacrada, porque a gente ficou sabendo que era uma briga de homem com mulher, a gente já começou a ver com um monte de lacração de falar de machismo, então tu tava em tempo de tomar parece que queria meter o bebê do set da DJ. Exatamente. Feminista. Exatamente. E aí, tipo assim, depois que acabou, porque a gente insistiu, a gente ficou lá horas e tentando entender a situação. E depois foi uma vibe assim, gente, pra que a gente saiu? Pra que a gente bebeu? Pra que a gente foi enfiar na briga? Então foi esse, assim, o que eu lembro, né? Eu queria puxar do Carlos um dia. Qual, Carlos, foi o dia que você falou, por que eu saí de casa?
com o Francis? Eu tenho 2 rolês aqui. Teve um que foi tipo assim, eu ia tirar férias. Foi a última férias que eu tirei. Não, foi a primeira férias que eu tirei desse meu emprego atual. Foi ano passado. E aí estava tendo, tipo assim, no meu primeiro sábado de férias, estava tendo inclusive elas marcaram as minhas férias. No primeiro sábado de férias, estava tendo um evento de uma marca de cerveja, fazendo uma instalação no negócio lá na praça da estação. E aí David mandou mensagem: e aí, querida, tá de férias? Vamos fazer alguma coisa? Que você vai sair? Falei: vamos sair. Você não estava aqui, você estava em Santo Antônio no final de semana, você tinha ido pro Rio. Você estava viajando. Aí a gente foi sair, chega lá, era uma fila, que era de graça pra você entrar, o negócio era dentro do museu da praça da estação. Uma fila quilométrica. A gente ficou, tipo assim, 1 hora e a fila não andava, o povo fulano na frente, a gente não conseguiu entrar no lugar. Assim, não tinha nada que prestasse em Belo Horizonte naquele dia, sabe? Não rolou fazer, a gente perdeu horas lá, tava um saco. Aí depois que a gente acabou indo pro Afropub. Foi o dia que o David falou que vocês iam mudar pra casa de vocês, que era o David mostrou. E a gente foi lá, mas tipo assim, lá tava legal, mas a gente já tava tão de saco cheio, eu acho, de ter ficado lá esperando, que a gente ficou no rolê o tempo todo assim. Aí esse dia foi um dia de nós comecei as férias mal. E aí no último dia de férias, teve a icônica Mientras, Dora, né? Mas começou, né, amiga? De 5 anos, a Mientras, era de 5, acho que foi de 5, né? Foi 5. Ano passado? Foi de 4. Foi quantos anos? 5 foi esse ano? Ih, nem sei, gente. Enfim, meu aniversário. Um beijo, amamos Mientras. E aí era o meu debut na Mientras. Eu nunca tinha ido na Mientras Dura e eu tava disposto a me desconstruir pro techno, né? Porque eu tinha muita resistência com o techno e tal. Gente, o Carlos, a gente virou, né? Eu e o David, a gente se entrou no techno ali no começo, depois do retorno da pandemia. Aí o Francis foi fácil. Não precisou nem. Nem sentiu, falou, sentiu muito. amiga, Vamos, é só ir de preto e vamos. Ela vestiu a roupa preta. Depois elas tiveram que falar: amiga, Para de pisa menos. Pisa menos. Tá pensando fogo. E aí, beleza, e até Mientras era meu último final de semana de férias. Era o evento que ia ter em Belo Horizonte, então não ia ter mais nada. Eu falei: então vou pra Mientras. Aí eu lembro que eu comprei de uma querida que tava vendendo, porque o lote já tava esgotado, tava muito caro. Vocês foram no show da Madrina Sena, na Autêntica. Então vocês só iam chegar mais tarde. Mas o Francis não foi ia. show da Madrina. E eu queria sair de casa cedo, porque aí eu ia sair de ônibus, tal, sair de casa mais cedo pra chegar em Belo Horizonte, né? Porque eu moro em Santa Luzia e tal. E aí, a querida Francis: vamos se encontrar mais cedo, a gente vai no mercado, a gente fica lá bebendo, vamos fazer um pré. Beleza. Eu no ônibus, tipo assim, 7 horas, o mercado fechava, sei lá, 11, né? Eu no ônibus, indo, mandando mensagem pra ele, e ele, tipo assim: e aí, você já saiu, não sei o quê. E aí, bicho? Aí eu falei, aí eu falei assim: e aí, tal, e ele não respondia. Aí eu chegando no centro, e ele falou assim: não, então é porque eu vim no bar com uns amigos da faculdade, não sei o que, a gente tá dando rolê aqui, mas eu já tô indo pra casa agora. E aí eu vou tomar um banho e vou te encontrar. Eu falei: não, beleza, então eu vou lá pro mercado, que aí eu vou aproveitar pra comer e tal, vou jantar, então, pra aguentar a festa mais tarde. E aí eu lembro que eu te mandei mensagem, você falou assim: a gente vai sair pro show umas 10 horas, se você quiser passar aqui em casa antes. Eu falei: não, vou pro mercado direto. Umas 11 assim, que a gente ia. porque o Francis vai demorar. Eu falei: não, vou lá pro mercado que eu vou jantar. Fui pro mercado, aí fiquei lá na porta do bolinho, porque a Thay trabalha lá no bolinho, aí fiquei lá conversando com ela. Subi no Comidaria Guerra, jantei, desci e tal, ficava lá na porta do bolinho bebendo. Tinha uma bicha desgraçada me chamando no Grindr dentro do mercado, aí não deixou, eu queria pegar, ela passou na minha frente 2 vezes no corredor e não quis. Você passou direto, fingindo que não tava me reconhecendo. Eu falei: desgraçada, não gostou do que viu pessoalmente. Daí eu falei: mentira, todo filtro assim. Aí na hora que o mercado fechou, ela foi mandando mensagem assim: e aí, não sei o que. Eu falei: e o que, mano? Você passou na minha frente 2 vezes, vai pagar de louco agora? Aquela hora você não quis, agora você quer? Não, agora fica da puta, a gente vai. Já começou a segunda raiva. Não, e aí que essa filha da puta, tipo assim, eu fiquei lá, tipo mesmo, o podcast é meu. Quem conhece sabe. E aí eu fiquei lá. Gente, não foi assim. Ele não tinha saído do bar ainda, tipo assim, deu 10 horas da noite, 10h30 que ele chegou lá na porta do mercado. 10h30 da noite, eu saí de casa às 7 horas, ela tava no bar indo embora. E se ela já tinha mandado mensagem: ah, não, agora que eu tô indo mesmo. Aí eu chego em casa, vou tomar um banho. Aí eu vou passar na Renner pra comprar. Ela passou no shopping pra comprar roupa, eu entra. E eu vai esperar ela. Você não tá lá, vai lá,
Eu falei, França, o shopping fecha 10, não dá tempo de você ir no shopping agora. Você era tipo quase 15 para as 10 já, e ela quer entrar na E eu renda. tô assim, eu acho que dá pra ir rapidinho. Ela foi rapidinho, que ela mora na nossa hora do carro. Que ódio, Mona. Aí ela chegou lá 10h30. Aí ela, 10h30, ela mora no mercado. Então, amigo, segurança já não quer deixar eu entrar, porque o mercado fecha 11 horas. Ah, foi mesmo. Eu falei, E ainda foi barrado. Desgraçado. Aí a gente desceu, aí tinha até aquela lanchonetezinha do lado, ele falou, comprar bebida e chiclete. Eu falei, pode comprar. Agora você vai pagar a cerveja toda. Nós não você vai pagar tudo, você vai pagar o Uber pra ir embora pra mim, então você não paga nada. E ele pagou. Eu comprei e ofereci pra ele, do seu amigo. Quer? Quero. Eu falei, você vai pagar o Uber que a gente vai pra Mientras, porque eu vou pagar R$50 no Uber daqui pra lá, não. Ele quero sim. Aí ele, mas eu queria comer, que eu tô comendo no bar, né, desgraçado? Depois eu jantei aqui enquanto você não vinha, porque era pra você comer comigo. Aí a gente foi sentar nesse bar que é de frente pro Banzai. E aí ele comeu um calzone, mamou um calzone. Aí a gente tomando cerveja, a gente conversando, e eu macetando ela que ela atrasou. Aí a gente foi no banheiro. Gente, eu não sei o que aconteceu, que o banheiro transbordou. Eles lavaram o banheiro, não sei o que, alguém sujou o banheiro, sei lá. Mas tava assim, um aguaceiro, que eu só lembro de sair do banheiro e falar assim, ele falou assim, amiga, eu vou usar o banheiro também antes da gente descer. Eu falei, mas vai pisando fogo. Gente, depois disso, Eu avisando o povo a noite inteira. Eu lembro. Aí a gente foi pra Mientras e tal, a gente ficou lá curtindo a plano. E aí a gente lá mais na pista do baile da bota do que tudo. Aí depois vocês chegaram, a gente. Um beijo, vai dar. beijo, Baile da nossa, Bota. Aí até ia falar que pra mim o rolê. Aí, tipo assim, o rolê começou catastrófico até aí, mas depois que chegou no Mientras também foi o mais icônico que eu já dei, assim, que tava nós 4 juntos. Pra mim é o mais icônico. Compensou o atraso, né? Aí agora outra raiva que eu passei na hora de ir embora. Porque aí o Matheus queria ir embora, disse que ia embora, Ai, Matheus verdade. louquíssimo. Aí, ó, vai embora com a gente, você vai embora com a gente, nós estamos todos indo embora agora. E eu não queria ir embora, porque eu ia, tipo, do Anel, eu pegar o Uber no Anel e ir embora pra minha casa pro outro lado. Matheus, vocês enfiaram no Uber com vocês e pararam no centro. Eu, tipo assim, mas pra que eu tô aí pra você? Ela, cala a boca. É que ela queria Cala a tomar boca, o ela é Master seu. Coffee, lembra do Master Coffee? Só que não tava aberto o lugar, porque era feriado. Era domingo, mas era feriado. Verdade. E aí não tava aberto. Aí eu desci na Abre Praça no 7 e domingo, fui mas embora não de abre no ônibus pra casa. Economizou, amigo. E ela falou assim, o problema é seu, você vai com a gente, cala a boca. Esse dia eu humilhei uma branquinha. Pois é, e eu atrasei, tá? Esse dia, Não, amigo. eu E foi acho nesse que dia Mas eu comecei tava a até usar o conversando tempo de explosão. com o David hoje, porque você, isso que eu falei com o Carlos de mas o Franz vai atrasar. A nossa amizade foi muito baseada em atrasos. Porque, tipo atrasos. assim, a gente ia pro Zona, a gente chegava, vamos marcar, porque o Zona abria cedo, né? Então, vamos chegar lá 8 horas. Eu chegava 10, 11. Tipo assim, nunca era no horário que a gente marcava. Sim, o Fran Eu sempre atrasado, sempre tive. gente. Era tipo, em casa, coisa de casa. Às vezes você está lá almoçar, né? Tipo, você tem um horário, tá todo mundo com fome, né? Cadê França? O Cadê ela? único jeito de eu não atrasar é quando eu dormir na casa deles. Exatamente. É verdade, Ela verdade. acordava e pedia um café. Cadê o café? Nesse dia eu paguei por todo o mal que eu fiz as minhas outras amigas atrasando com elas. Né? Exato. Nossa, pois é. Mas eu acho É o que eu karma, dormi né? no atraso, né? Voltou. Hoje o Carlos chegou primeiro que você. Fiquei chocada. Não, mas ele começou a tomar banho 4 horas da manhã pra estar aqui. Passou na renda. Passou na bala e falou, é São Paulo. Será que dá tempo Deu de... tempo da roupa chegar. Será que dá tempo de ir na Bal? Beijo, Bal. Um beijo, Bal, os melhores Fecha a looks. gente. Por favor. Pra toda a gente aqui, amor. Patrocina as queridoníssimas aqui do pod. Olha. Foi de um vídeo bal, não. Mas se a Adidas quiser Parece um também. roupão, né, amigas, amiga? pode- Ainda. Meu edredomzinho. E aí eu queria saber agora, um rolê que a gente foi, que teve algum vexame, né? Porque a gente contou que de... Ué, mas todos foram longos até agora. Mas eu acho que a gente não contou. Eu acho que só falou. eu acho que é melhor reformular essa pergunta. O que não teve. Mas é vexame, se vire. Tem todas as histórias, cria outra pauta. Deixa eu pensar. São tão... A minha memória também. Eu lembrei de um, tá, Eu galera? lembro de um, mas a gente não tava junto, né? Tava só você, Matheus. Mas pode falar. Mas, né? Porque o meu maior vexame de todas as eras, assim, foi inclusive o dia que eu bebi para um caralho no aniversário do Matheus. Então esse é o meu maior, tá vendo? O Francis já dá até essa gaitada dele. Eu segurei a gaitada. E nesse dia o Matheus tava fazendo aniversário, ele comemorou num bar, e esse bar tinha open bar, né? E aí, se eu não me engano, era de 1 da tarde até 5, ou tipo, sei lá, Acho que era 3 da 3 às tarde 7, até uma às coisa 7, assim. alguma Sim, coisa. sei lá. Mas era tipo umas 4 horas ou 3 horas de open bar. E aí, nisso, a gente começou a ir
pro open bar, começamos a beber e tudo mais. Aí era caipirinha e chopp, eu lembro até hoje que eram as bebidas. Eu não tinha almoçado, com a minha bela mania de, às vezes, sair e não comer. E a gente começou ali ou a gente tinha almoçado mais cedo, não lembro, porque como já essa aqui gosta de almoçar o tempo inteiro, né? Mas na hora do almoço, né, tipo assim, é sagrada pra ele, então talvez a gente tenha comido, mas eu não lembro. E aí a gente foi pra lá, e eu comecei a beber loucamente, pedindo bebida, e aí quando eu vi assim, eu já tinha todos os sabores de caipirinha comigo, e mais um chopp, e aí por fim eu tava bebendo uma caipirinha, falando pro garçom, traz um de morango pra mim, não sei o que lá, e eu doido, e o cara parou de trazer. Tipo assim, não tinha encerrado o open bar, ele já não me dava atenção mais, tipo assim, não vou te, tava na cara, né, tipo assim, não vou te atender mais, querido, olha o seu estado, você não tem condições, é pro seu bem, assim, não é nem sei mais, o que ele pensou na hora, mas enfim. E aí nisso, na hora da gente ir embora, eu fui lá pra fora, estava quase encerrando, já tinha encerrado o open bar, já tava todo mundo se movimentando até pra pagar a conta e tudo mais, aí vai eu lá pra fora, né, andando assim, caminhando, meio desnorteado, e sento do lado do estabelecimento, eu sentei naqueles negócios de porta, né, que fechar a porta e tem um ressaltozinho, e eu sentei ali e fiquei. E aí me deu vontade de vomitar. Aí comecei a vomitar, assim, no meio das minhas pernas. Não em mim, né, no chão, mas assim, no meio das pernas, vomitando. E aí o pessoal começou a me procurar, me encontrou lá. Me encontraram lá, eu ainda dei o cartão para eles pagarem, porque eu não tinha condição de ir. E aí nisso, quando o Matheus, né, vamos embora e tudo mais, chamando o Uber. E aí o Uber começa, depois você conta a parte sua do Uber, a sua versão do Uber. Mas os Uber cancelavam da nossa cara. Eu queria me levar, porque via o meu estado, gente, eu não conseguia ficar em pé. Olha isso. Eu não conseguia ficar em pé, eu olhava pras coisas, assim, pras situações. Teve uma hora que eu até falei assim, ai não, eu consigo ficar em pé. Aí eu levantei, e ele não levantei, eu caí sentado. Porque na minha cabeça, não, tô bem, cara. E aí, na hora que isso aconteceu, eu falei assim, não, eu não tô bem. Aí eu deixei eles me levarem. Tipo assim, tudo bem, que não jogou. E aí, beleza. Fomos de Uber, quando um Uber quis, só que o Uber falou assim, só não vomita no meu carro. As palavras mágicas, chaves. Aí eu, beleza. E eu, assim, sem dicção, gente. Eu não conseguia falar. Eu conseguia pensar, raciocinava assim, mas eu não conseguia falar. E aí, nisso, beleza, eu me movimentando, aí vem aquele cheirinho de carro, né? Que tem um cheiro particular. E aí, ele virou subindo. Só que eu não tinha condição de me movimentar, né? Então eu não podia, sei lá, colocar a cabeça pra fora. Ou eu não conseguia gesticular pra falar. Moço, para. Né? Eu não tinha esse raciocínio. E aí eu comecei a vomitar. Só que quando eu comecei a vomitar em mim mesmo. Não deu um jato. Não deu um jato. Só escorreu. Você vai correndo aqui, né? Como se eu tivesse. Como se eu tivesse em estado vegetativo. Eu não conseguia me mexer mesmo. Assim. E aí o Matheus vira e olha. E, né, o moço pedindo pra não vomitar no carro dele, ele olha e vira e diz: o David tá vomitando na minha altura. E eu, tipo assim, eu lembro da minha cara, né, fazer assim, sabe? Porque eu queria falar com ele. O moço pediu pra não vomitar, cala sua boca. Mas isso não sabia. E aí, beleza. Aí ele foi, tirou a camisa dele, limpou, colocou. Nossa, e aí, nisso que eu cheguei, eu fui só abrir a porta do Uber, o Matheus ficou lá acertando com o cara. Nessa época, acho que nem tinha cartão de crédito no Uber, nem dinheiro. E, quer dizer, tinha cartão de crédito, a gente que não tinha cartão de crédito. Né? Aí a gente pagava no dinheiro, e aí o Matheus ficou acertando ali com ele. Eu já fui entrei em casa e beleza, tirei minha roupa, capotei, caí na cama. Não tomei banho, fiz nada, tipo assim, imunda de vômito e deitei ali e fiquei. E aí entra, então, as partes do Matheus ali, que são bem interessantes, inclusive. A hora de ir embora. O Uber chegou, um dos que cancelaram na nossa cara, na hora que viu o David falou assim, não, não vou levar porque ele tá bêbado. Aí eu falei assim, mas eu sou advogado. Tô no segundo,
O escritório dela é um tiro de justiça. Aí ele foi, tirou a carteira assim e falou: eu sou policial. Mentira! E eu falei, tomei no cu e fechou o vidro na minha cara e foi embora. Que bom, né, que ele fechou o vidro e foi embora. Então ele deve dar um murro, É, né? exatamente. Pra delegacia. Né? Podia ter dado um tiro de justiça. Partiu o presídio. Partiu o presídio. E aí, na hora do Uber mesmo, tipo assim, eu tirei minha blusa. E o David foi e secou, né, o vômito e tal, pra não sujar o carro o mínimo possível. E na hora de descer, como ele mesmo disse, ele simplesmente desceu do carro, entrou no prédio e foda-se. A gente morava junto, né, e tal. E aí, fiquei lá, né, tinham outras pessoas que a gente no Uber, né, mais 2 amigos nossos, e eles foram embora. E aí, na hora que eu fui subir, eu tava com a minha blusa vomitada na mão, né. E aí o porteiro foi e disse: você não pode entrar no elevador sem camisa. Normas do prédio. Falei, querido, mas não tem ninguém pra subir comigo. E a minha blusa está suja, vomitada. Não posso fazer nada. Você não pode subir sem camisa. Aí eu, se não chegar ninguém, eu vou subir. Falei, ninguém vai me pedir de subir aqui com ninguém dentro. Se alguém, né? Não tinha ninguém. Chegou o elevador, minha filha, entrei, doida, subi. Cheguei lá, o David simplesmente deitadinha, dormindo na cama dela. Tranquilo, assim, ó. Como se tivesse desde meio-dia deitado. Tranquila. Tranquila. E aí eu falei, amor, é isso. Amanhã ele... Aí tem um rolê de manhã, né? Que a gente acordou e tal. E tinha postado nos stories que se arrependeu depois, né? Vexame, tudo vexame. E aí, tipo assim, isso pra mim foi o maior vexame. Assim, tanto que depois disso eu falei assim, gente, eu preciso aprender a beber. Foi meu segundo PT. Assim. Mas eu falei assim, agora eu preciso tomar uma vergonha na cara aqui, porque eu não posso fazer isso em todo rolê, né? Aí eu comecei a entender ali quais eram os meus limites pra bebida, mas foi um vexame, assim, total, que eu falei assim, gente, não quero passar por isso de novo, não. Então esse era o rolê do vexame. E foi tão vexame que, tipo assim, ele queria postar uma coisa, e ele tava sem celular nessa época, você lembra, amiga? E aí ele pegou o meu celular, logou no Instagram dele, postou no story, e aí no outro dia eu falei, amiga, você viu o que você postou? Aí ela, não. Aí ela olhou, falou assim, arrastei pra cima. Eu só peguei o celular assim, e falei assim, nossa, tô acreditando. Aí eu comecei a pensar, tô acreditando que eu, sem celular, peguei o celular de uma pessoa pra alugar no Instagram, pra dar um vexame. Pra dar esse vexame. Online, assim, só por gostar. Bem. E você, minha amada? Vexame assim, não, mas é uma história assim que na minha cabeça ela não fecha. Vexame assim, não. Começa pela nossa playlist em conjunto. Como que chama a nossa playlist em conjunto? Esquenta do vexame. Porque a gente começou a dar muito vexame, tanto é que a gente não lembra hoje a mente esfarelada. De tanto corote, não sabe. Essa aqui, Jesus. Mas assim, eu não lembro assim de um vexame específico, mas é porque não fecha na minha cabeça hoje do porquê que eu fiz de ficar gritando uma querida professora da faculdade. Ai, amo. E tipo assim, acontece esse dia, mas ele já fazia isso sempre. Então, ele sempre que ele via essa professora, ele tinha que anunciar a chegada dessa professora no espaço. Então, ele sempre falava que a professora estava lá. Fulano. Olha, você viu que chegou? Fulano. Não sei o que, fulano. Era como assim, ele é o maior fã dela. Tipo assim, eu achava, tipo assim, ela super depois de Taylor Swift, essa professora pra ele é a mais. Aí, te continuou. A faba. Te continuou. Vamos ficar curiosos. Mas aí, Virou eu não bem. podia ver essa professora. E aí, teve um dia que a gente foi no Velma e estava, assim, um pouco alterada, talvez, e na fila. Eu vi ela, assim, ela já tava entrando, e ela tá assim, falando. E David mesmo notou, você ficava assim, bicha, Ela vai ouvir do jeito que ela falando. eu falei assim, olha ela, e tal. Então, assim, foi isso. Mas não foi um vexame assim. Foi não sim, foi um vexame, né? E não era uma Foi um coisa vexame. assim, de tipo, ele falando porque ele queria a atenção dela pra cumprimentar. Ele falava pra falar pra gente que ela estava no rolê. Só que isso numa altura, numa gritaria, que não tinha. Eu acho que assim, ela percebeu e até deu uma escondidinha, assim, não sei. Se você tá assistindo a gente, se você tá assistindo a gente, comenta isso pra você perceber. Se você reconheceu, por favor. Exatamente. Ela deu até parece que ela enfiou no meio das pessoas, assim, sabe? Porque como ela é professora, provavelmente já até tá acostumado, né? Sempre tem um professor, né? E aí ele falando, divulgando, falando. E assim,
beleza, se ele estivesse falando, né, o nome da pessoa pra ir lá e cumprimentar ela, eu até perdoaria, mas essa não tem perdão, que é pra anunciar e gritando o nome da pessoa. E vamos de um joguinho novo! Você que ouve todo episódio esperava jogo bate-bola, jogo rápido? Não vai ser. Não. Hoje a gente inovou e quebrou tabus. Né? Porque a gente acha que vai ornar aqui um joguinho novo. Né, minha madre? Um quadro inédito para o Pod Madres. Inédito. Você que tem TikTok, não é inédito pra você, mas o Pod Madres Ele é. Que chama Quem é mais provável de? Ai, meu Deus. Veremos. De comprar 95 pizzas? Ai, vou ter que cortar aqui o roteiro. Que pena. Pode acabar, encerrou. Agora emocionou. Essa era a primeira. Essa era a primeira. Mentira. É. Ai, Mentira, são chatos! Tô brincando. que ódio. Mas é o Quem mais provável de, onde eu vou listar aqui situações. Achei que já era a coisa que ele ia falar e eu tava atento. Eu já tava Eu já fiquei esperando. Como assim, você é competitiva? Eu já tô achando que você passa repassa. Vou listar aqui algumas situações e cada um. Vamos fazer uma ordem. Eu falo, começo com o David, cada um fala aqui, né? Pra ninguém sobrepor o outro. A gente vai falar um nome da roda aqui, que é mais provável de fazer essa situação. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ui. Vender todos os móveis da casa pra ir no show de uma diva pop. Olha, eu acho que Francis faria. Eu acho que Carlos também faria. Eu acho que eu também faria se fosse Beyoncé. Eu faria pela Beyoncé. Mas eu acho que o que tá mais provável, acho que é o Francis mesmo, assim, Nossa, mas com eu certeza. acho que Francis. Nossa, toda vez que eu anuncio o show de alguém aqui no Brasil, eu fico, será que o mundo topa tudo? Eu fico vendo algum documentário de troca, sabe? Aquelas pessoas que trocaram clipes e hoje tem uma mansão. Eu fico assim, gente, você começa por baixo. O LX do Francis tá lá, só os amigos. Nossa. Você vai abrir o stories dele, tá lá, vendo TV, vendo sofá, não sei o quê, tenta comprar a Bieras Tour. Promoção Bieras Tour, confirmação do seu ingresso, sentou do lado de fora. Já eras tu. Aqui já história. Você, minha madre, Carlos. Eu acho que é o Francis mesmo. Francis, eu também. Eu acho que Carlota, que ela é do pop. Eu achei que você tinha votado em si mesmo. Não, eu falei que eu concordo, mas assim, mas eu vou colocar muito nome na Vai roda. indicar uma branquinha. Não, mas é porque Carlota, assim, do pop também, a gente que é fãzinho, assim, de pop, assim, né, não Beyoncé, porque Beyoncé não tem nem como falar, né, gente? Tem que vender a casa. Acima de tudo e Os todos. móveis não adianta. Não, tem que vender a vida. Eu tô aqui vendendo, vou nos em breve, eu tô anunciando um que o outro que eu comprei, né? Vou vender um do RBD pra poder. Exatamente, pois é, tá vendo? Pra depois falar assim também, quer saber, eu vendo tudo aí, ó. Vendeu tudo. Vivendo de show. Morando no estádio. Vivendo de festival. Morando no estádio. Onde você mora? Ah, na fila da Bieras Tour, no Engenhão, no Allianz Parque. Eu acho que o Matheus venderia também pelo Lagoon, eu acho. Eu venderia. Matheus moraria no lago, porque de lago. Um lago pelo lago, gente. Eu amo. Diz. 2. Se meter em uma briga. De porrada. Me esquece, não sou eu. Briga, tipo. De porrada, tá, Carlos já deu esses indícios. Então eu vou colocar Carlos, porque ele já teve histórico, assim, de dar esses indícios. Eu acho que, assim, Matheus aconteceria, mas é porque rolou algum desconforto ali. Porque ele caiu em cima de alguém e que apanhou. Eu queria ser cordial, mas é isso. Porque caiu em cima de alguém, bateu o cabelo e apanhou. E aí a pessoa Mas- é minha amiga, né? É o meu maior medo. Exatamente. Mas eu acho que Carlos já comprou brigas no rolê, assim, então acho que ele seria mais provável. De dar porrada, eu acho que Carlos e Matheus, na verdade, iniciaria a briga. Carlos daria o ultimato. Eu ia entrar no meio pra defender minha amiga. Carlos daria o Mas- ultimato. Carlos daria o ultimato. Bater, eu acho que seria assim. Eu também acho que sou eu, e vou colocar o Matheus também. Até porque as brigas que eu comecei foram pra defender as pessoas que estavam comigo. Não que eu brigo as pessoas. Só no carnaval lá do bloco teve um episódio que disse que o Boff veio me dando uma chave de pescoço, aí, que acho que eu esbarrei nele. Aí eu fui o Matheus na situação. Mas acho que seria eu. E a Bem Fênix. nesse Brasil, né? Vagabunda, bela criança da minha vida. Aí começa
uma briga ou se meter numa briga? Se você meter numa briga, é nós dois. Se meter. Então, Se meter. É nós dois. Você, Madre, com certeza. Tá. Ganhou, amigo, unanimidade. Acabei. Ganhou uma briga! Acabei ali, vai sair no soco. Amei que ela o tempo todo concordando com o que você falou, você, Mandelão. Terceiro, se matar, mentira. Se tornar um milionário. Se tornaram milionário? Gente, a gente vem da mesma estrutura, né? Fica difícil. Tudo Considerando pode fugir da lascada. considerando o capitalismo e o sistema, fica difícil a gente responder. Diariamente a posição do capitalismo. Sentada com o computador. Mas eu vou citar as senhoras que estão aqui agora na mídia. Então eu acho que as senhoras aí têm mais chances agora de se tornarem milionárias do que nós duas aqui que estamos ainda batalhando no mercado de trabalho aí. E sendo cadelinha do sistema. Não que vocês não estejam também. Eu também. O off. Eu sou mais provável de deixar alguém milionário, porque todo o meu dinheiro de poder é o show, o controle. Mas eu acho que as senhoras também, porque a fama tá vindo aí delas. David também, porque David, assim, ó, bem Nath Finanças, controladora e tudo mais. Tanto é que, assim, estou planejando ir para a casa dela, ficar um mês lá pra tentar economizar. Não te Passando nas custas dela? Por favor, não venha. Não te avisaram? Não, por favor, não venha. Eu já rejeitei esse convite. Obrigado. Eu dobro pro próximo. Dessa vez eu não vou vomitar. Dessa vez eu não vou vomitar. Eu dobro e passo pro próximo. Cara, você ganhou o Francis um mês nessa casa. Ai, posso devolver? Você pode dobrar e passar pro próximo. Eu vou fazer o próximo. Eu vou colocar o. Gente, eu faço teatro. Que quando que eu vou ser milionário, sabe? Nunca. Vai ser. Só se eu entrasse no BBB e fosse a próxima Juliette, né? Fora isso, é zero chance. Então, assim, pra mim é. Vai começar no teatro e vai continuar. Ai, gente, acho que tudo. Gostaria muito. Espero que venha aí. Espero que isso se transforme em energia que venha aí. Espero que a gente, mas acho que o David pensando em prática, né, a gente tá pensando no futuro, mas pensando em prática, eu acho que o David virginiano. Espero que chegue. Ai, que bom, amigos. Eu espero que isso se concretize mesmo. E tem uma mansão e chama a gente para nadar na sua piscina. Obviamente, por favor. Festa na piscina todos os dias. As divas do teatro podem ir. Não só as cocadas de liderança. As vezes também são bem-vindas. Qual é o mais provável de esquecer datas importantes? Exemplo, aniversário de um grande amigo. Eu sou péssimo com data. Então eu poderia esquecer. Tanto que, tipo assim, o dos meninos, assim, vai chegando perto, eu dou um jeito de lembrar. Porque eu não, de fato, assim, perguntar agora, eu posso errar. Então, assim, eu me colocaria, mas eu acho que, não sei, gente. Porque o Matheus não esquece. Pelo menos de datas, essas coisas assim. Geralmente ele não esquece. O Francis é meio doidinho, né? Aquela coisa. Mas eu não sei se eu colocaria o Francis. O Carlos, eu não sei. Porque eu acho que a gente nunca teve esse contato de coisa de datas e tudo mais. Vamos colocar a gente tá sempre presente nos aniversários de uma da outra. Exatamente. Se perguntar a data do dia. Deixa eu ver aqui quanto que ele mandou o convite do ano passado. Deixa eu pegar alguma lembrança aqui na minha galeria. Eu vou colocar o Francis. Mas eu vou colocar mais o Francis, porque eu tenho que colocar alguém lá na roda. Eu vou colocar o David. Eu vou colocar o David porque ela é esquecidinha assim mesmo. Inclusive, ela é muito prática na hora de mandar um parabéns ali, galera. Porque alguém posta um stories com uma foto que ele tá junto, ele simplesmente vai lá e reposta. E fala tudo de bom, amiga. Então, assim, é bem prática. Eu sou meio tantão das ideias ali, né? Então, tem vezes que eu esqueço, assim. Eu recorro ao meu querido Facebook pra ele falar. Por isso que você mantém até hoje. Vez ou outra eu lembro pelo Facebook. Eu uso essa tática também. Mas tem alguns que não. Tem alguns que eu lembro por inclusive passar aniversários assim. Gostosíssimos, momentos incríveis. Eu falo, tá chegando, tá vindo aí, vamos só conferir. Então eu e o David. Esse rolê de postar foto com a pessoa no Stories no dia do aniversário dela é bom, porque depois você vai lá nos arquivos do Stories, aí você pega a data, sabe?
isso. Apesar de que esse ano eu não estou postando foto do aniversário de ninguém, porque todo ano vai gente postando foto feia comigo no meu aniversário e eu tinha que ficar repostando. E muitas pessoas não lembravam do meu aniversário, só se davam conta, porque eu repostava as pessoas postando. E aí eu parei de postar pra saber quem é de verdade e quem é de mentira, quem lembra e quem não lembra. E fica aí a dica pra vocês. Mas postem pra eu poder lembrar. Inclusive, eu ia falar que eu corro sério risco de. Olha como é que eu penso, né? Você falou de pegar o arquivo pra ver a data. Eu pensei de pegar o arquivo pra repostar ele. Chegou. Não, o aniversário de 2015 eu tô aqui repostando. Opa, parabéns, tudo de bom. Opa. Legal. Inclusive, só pra poder falar uma situação engraçada desse trem de que realmente eu sou ruim com data, que o aniversário meu deu no retrasado, gente. Eu não sabia minha idade. Eu postei um stories que eu tava fazendo 28, aí veio uma querida minha, tá assim, amigo, que 28? E ela faz aniversário, tipo assim, na mesma semana aqui. Ela, que 28? E eu tô assim, ué, amiga, a gente tá fazendo 28, aí ela, não, se eu nasci no mesmo ano que você, eu tô fazendo 27, você tá fazendo 27. Eu tô assim, amiga, aí eu tive que apagar só assim, fazer. Nossa, a memória esfarinhada. E você? Acho que o Francis. Porque às vezes você faz um convite, ele mesmo escreve. Eu mesmo. Ah, tá. Próximo, se tornar presidente. Ah, gente, não conta comigo. Eu não tenho o menor interesse, então eu já passei. Ai, gente. Acho que todo mundo aqui tem discurso politizado. Aquelas Esse é o Twitter, vai. Acho que qual seria o partido? Todo mundo ia pelo PSOL. Então não ia ser eleito. Eu acho que aqui todo mundo é politizado, mas eu acho que ninguém tem esse desejo, assim, ou essa dimensão, assim. Mas, tipo assim, caiu na boca do povo, de repente foi lá e chegou lá. Não sei, eu acho o Francis polêmico e babilônico. Então eu acho que talvez nesse contexto, talvez o Francis. Tem tudo pra ser um presidente mas eu acho também eu acho que Carlos também é polêmico e babilônico. Então, vocês duas, assim, disputaria legal. Tipo, as duas seriam convidadas do Super Pop. E depois virariam o presidente igual o último que a gente teve. Francis. Eu acho Matheus. Porque além do politizado ali, gente, a comunicação dessa diva e a vereadora, né? Aonde ela passa, tem alguém dando um beijinho nela, cumprimentando. Ela é muito querida, né? Muito querida. Conheço milhares de pessoas. Não tem como andar na rua sem ela dar um beijinho em alguém. É porque a pergunta foi presidente, se fosse vereador. Porque se tivesse limitado, entendeu? Não, e assim, eu vou tirar social mais municipal. E eu vou tirar um rolê assim, politizado, porque politizadas todas são, mas todas cometem crimes. Eita! Todas. Desliga as câmeras. Então, a Giovanni foi lá, a Sérgio tá fazendo de tirar, conseguiu abrir copos pra você tá aqui hoje. Então, assim, mas, na comunicação, popularidade, é isso daí, tá? Eu colocaria Matheus também. Eu também me colocaria. Obrigado. Ela sabe do poder dela. De perder um voo por atraso. Eu já perdi, então. Não, mas eu perdi porque eu perdi minha identidade no aeroporto. Ela perdeu tudo. Ela não tinha nada. Eu lembro nada dela. Quem sou eu? Perdeu tudo, o drama de David. Eu traje. Eu tava indo a trabalho e eu cheguei no aeroporto, tomei café e beleza, subi pra sala de embarque. Nunca subi pra sala de embarque, você tem que pegar a identidade pra entrar no voo. Eu falei, cadê minha identidade? E eu, tipo assim, tinha trazido minha identidade. Onde que ela tava? Eu não achava por nada. Tanto que eu acho que nesse dia eu até mandei mensagem de Matheus perguntando se estava em casa e tudo mais. E não achava. Aí voltei, tentei ir lá no Achado Desperdício, não tinha ninguém no Achado Desperdício. Aí eu falei assim, pronto, fudeu. E tipo assim, era um rolê que eu ia no mesmo dia, voltava no mesmo dia. E aí, sorte que era um evento, então o evento ia durar o dia inteiro. E aí eu falei assim, tá, vou alterar minha passagem. Eu alterei minha passagem de voo, era pra São Paulo, eu alterei ali no aplicativo pra mais tarde eu falei assim, vou em casa e pego o documento reserva que eu tenho. E aí nisso eu tinha ido pela empresa pro aeroporto. E o dinheirinho de Uber do aeroporto, quem pega com fins BH sabe que não é barato. Aí lá vai a querida. Pega o Uberzinho direto, pega o documento, volta, pega o Uber de volta, gasta de novo no bolso e ainda tive que pagar uma taxinha pra alterar o voo, não era tão caro, mas era uma taxa considerável, quase o valor de um Uber também. E aí eu fui antes da sala de embarque, eu passei no Achado Desperdício. E achou.
Você que é o David? Mentira. Na hora que você Na hora que eu fala, entrei, eu falei assim, eu perdi o identidade. Você que é o David? você nem terminou a frase? É. Você tá brincando. Aí pega... Amigo, não lembrava dessa história, não. Chocante. Aí pego a identidade, com as 2 identidades, que eu tinha 2. Agora eu tenho duas. E Agora eu vou sou pegar meu geminiana. voo. E aí chegou lá, um evento. O evento era tipo assim, de 9 às 18. Eu cheguei lá, era tipo 1h da tarde. Participo do evento de Uber até 17 e volta. Eu pude aéreo, o negócio só queria sair de casa. Só tomou Vou voltinha. ali, em Vou São ali, Paulo. voltei. Tomar um E café aí, da tarde, respirar um pouco voltei. de poluição e já volto. E Perdeu um nossa, voo. assim, foi tarde. Então, tipo, já Você perdi mesma? o voo, colocaria eu por incompetência, né? Por incompetência minha mesmo, eu. Você. Ai, eu sei. Eu acho que assim, em relação a voo, todos aqui vão tentar, né, chegar na hora. Porque Agora que eu já contei minha perdeu, história, já vocês vão perdeu falar que sou alguma eu, né? Entendi. cara? Inclusive, eu chego com muita antecedência, porque eu sei que, assim, eu não vou ter dinheiro pra remarcar isso. Não sei quanto que vai dar se eu perder essa passagem. Então, assim, mas vou colocar o David porque ele se caiu nessa. Ele se colocou me nessa coloquei situação. Parabéns, Nada. ele se colocou no paredão. Olha, Você identidade eu sigo o chapéu pra você. Você se colocou No voo falso! E, tipo, eu não ia perder voo. Eu não tenho essa probabilidade de perder voo se não fosse essa situação. Tanto que eu cheguei cedo, que deu para eu voltar em casa e lá de Confins pra casa é tipo 45 minutos, 1 hora. Então, tava com muita vantagem, né? Não, né? Burra. Eu alterei o voo, né? Olha que idiota. É lógico que ia dar tempo. Então, eu tava no horário do voo e o voo já tava pra sair, eu tive que alterar e enfim. Aí, não, gente, cancela, tá? Eu vou falar, Corta eu essa já parte. perdi, e eu sou uma pessoa zero pontual, e eu perdi, né, porque eu não me programei mesmo. Então eu tenho a possibilidade de perder de novo. Mas é porque, pasmo, só quando eu perdi que eu descobri que o embarque durava X minutos. Tipo, ele encerrava X minutos antes do horário do voo. Porque então, você tá comprando a passagem, isso não é falado. Eles te informam o horário que o embarque começa. Ou o horário que ele termina, ninguém te conta. E aí, tipo assim, da minha casa em Confins dá 40 minutos. Então eu fiz a conta, tipo assim, eu vou pedir Uber nesse horário, porque aí eu vou chegar lá na hora que, tipo assim, com 40 minutos, um pouquinho antes do embarque começar, ainda tempo de eu passando coisa, e ainda vou chegar lá no portão na hora que o embarque estiver rolando, tipo, dentro desse período até o voo coisar. E aí eu não sabia que ele encerrava, sei lá, não sei se era 10 ou 20 minutos antes do horário do voo, acho que era 20 minutos antes do horário do voo que ele encerrava, e eu não sabia. Então eu achei, tipo, vai dar pra eu chegar lá dentro do horário do voo. E aí o que acontece? Na hora que eu fui pedir Uber, a motorista aceitou e ela ficou enrolando e não foi pra minha casa me buscar. Tipo, ela não saiu do lugar. E eu fiquei 10 minutos esperando. Esses 10 minutos foram cruciais, porque aí eu pedi outro, demorou mais 5 pra chegar. Aí eu já fiquei morrendo de vontade de fazer xixi, então eu fui da minha casa 40 minutos no Uber, assim, me contorcendo. Cheguei no aeroporto, passei correndo no banheiro. Se eu tivesse deixado de fazer o xixi dentro do avião, eu tinha conseguido pegar. Porque aí eu fui correndo no banheiro, subi, passei pelo embarque, aí já comecei a atravessar o aeroporto era lá no final, bem rapidinho. Quando eu cheguei, tinha 1 minuto que o embarque tinha encerrado. Na hora que eu cheguei, eu falei assim, moça, o embarque tinha encerrado. Eu falei assim, mas o embarque, ela falou assim, tipo assim, o embarque encerra 20 minutos antes. Eu falei, pô, mas o voo era 7h10. Eu falei, mas são 10 para 7 agora. Ela, deixa eu ver se dá tempo ainda. E não dava, porque o avião já tinha saído do negócio, já tava, tipo, na pista. Ele já não tava mais naquela escadinha, né, no coisa. Tipo, era uma diferença de 1 minuto. Era, sei lá, 6h51. Nossa. Então eu sou provável. Eu voto no Carlos porque eu sou extremamente Chocado. pontual. Eu sempre chego 5 minutos antes. Sou sempre E o meu negócio era justamente a preguiça preguiça de ficar esperando, porque fala, é fácil pra fazer o check-in, chega não sei quantas horas. Às vezes eu fico, gente, porque eu vou chegar horas antes de ficar lá tomando chachada no aeroporto. Tranquilo, toma um café, não me importa em chegar antes. Vai tomar café no aeroporto, pagar R$50. Um dia que eu vim pra São Paulo, paguei R$50 na tapioca, porque eu tinha ido sem tomar café da manhã. Nossa. Eu sempre chego antes em qualquer lugar. Mas Então, eu faço voto no Carlos. o Carlos, eu faço a Carlos também de chegar mais ou menos no horário ali. Só com uma certa antecedência. Tem uma vez que eu viajei com a Lorraine, nossa amiga, beijo Lorraine, e aí ela acabou perdendo o voo dela nesse dia, porque o Uber realmente demorou, teve um engarrafamento, assim, mas tipo assim, a gente tinha um espaço de tempo calculado que daria, mas o Uber errou o caminho. Tipo assim, foi pra cidade de Confins mesmo, ao invés de ir pro aeroporto, e aí Eu deu maior paguei problema. R$350 nesse dia pra remarcar. Ai, A mensagem de voo de tá vendo? E a sorte que ela não precisou pagar nada, né? Não pediu pra remarcar. E, tipo, eu naquela situação eu ficava assim, perco o meu também, porque a gente tem voo diferente, perco o meu também, eu vou sozinho, né? Ela, não, vai, eu vou tentar ver. Eu fui, entrei
no avião e ela foi lá pra recepção pra ver se rolava, se tava tudo certo. Morro de medo. E viajaram juntos. E viajando juntos. Depois ela chegou lá. De comprar um bolo de 5 quilos para o aniversário com 5 pessoas. Eu e todos podem votar. Sim, porque eu comprei o bolo de 4 quilos pro meu aniversário uma vez. E assim, e qual que era o esquema, né? Eu comprei um bolo de 1 quilo primeiro pra provar. E ele era pequenininho. Pra provar? Ah, meu aniversário eu vou comprar um bolo pra provar. Aí eu comprei, porque eu sou muito chato, todo mundo sabe que eu sou chato, assim. Eu gosto de saber se a coisa é boa antes de oferecer pras pessoas. Olha só, pensando em vocês, no bem-estar, né, galera? Que eu sempre. Aí eu falei assim, vou provar. E aí provei, né? Podia ter comprado uma fatia, realmente, mas comprei 1 quilo. E era uma delícia, realmente. O Franz que tinha me indicado o bolo, né? O lugar que era. E eu, nossa, que delícia esse bolo. E beleza, decidi fazer no meu aniversário. Só que aí, tipo, eu ia chamar umas 10 pessoas. E nisso era na minha casa. A casa que eu morava era bem pequenininha, então não cabia muita gente. Não tinha nem como eu chamar muita gente. Aí eu fui, peguei, eu falei assim, aquele de 1 quilo deu ali de boa, durou uns dias, mas tava muito bom e tudo mais, então vou pegar logo um de 4 quilos. Só que sem noção nenhuma do que é 1 quilo para 4 quilos. Pra mim, eu falei assim, 4 bolinhos desses. Logo pensei, 4 A lógica é essa, se esse tem 1 quilo, ele 4 bolinhos. Se eu praticamente sozinho comia esse aqui e tava tranquilo, por que não? 4 eu vou oferecer o melhor para os meus convidados, todo mundo come e fica feliz. E aí, beleza. Chega lá, tá lá o bolo gigante em cima da mesa. Quando eu fui carregar, eu quase consegui entrar no Uber, porque o bolo era muito grande. E aquelas aí, festas de aniversário dos anos 90. E tava bem isso, porque tinha docinho e tudo mais. Sanduíche, não sei o quê. E tipo assim, aí toda hora que o David ia na cozinha, ele voltava, aqui tem um kibe, eu passei na airfry. Ai, que tem uma coxinha. Toda hora vinha com um negócio. Socava. Eu, mas o Franz assim. E beleza, a gente ia pro after depois do meu aniversário, que era uma festa. E aí, beleza. Quando tava ali se aproximando do horário, eu falei assim, gente, vamos cantar parabéns então, porque aí a gente libera o povo, eu vou ter que arrumar e tudo mais. Aí cantei o parabéns e comecei a partir o bolo. E aí, tipo assim, eu, né, nada tímido e querendo oferecer o melhor para os meus convidados, vi que o bolo era bem grande e falei assim, vou dar uma fatia generosa. Só que essa fatia generosa, ela devia ter... o bolo de 1 quilo praticamente. Ela deveria ter... Sem brincadeira, ela deveria ter umas 400 gramas de bolo. Assim, era aquela fatia. Porque eu lembro de já comprar nesse mesmo lugar só a fatia, e eu acho que era o dobro de uma fatia daquela que eu tava servindo pra vocês. E os meninos comendo. E aí isso foi dando uma cansaça no povo, porque eles começavam a encostar, né? No banco, no soninho, não sei o quê. Aí o povo tava dançando, já não dançava mais. Aí tinha gente que parece que não queria fazer desfeito e ficava assim com o gato. Aí tem gente que falou assim, vou levar e deixa. E aí começou a virar um vexame, gente, aí eu não sabia se as pessoas já não estavam gostando, não sei o que, aí começaram a me zoar. Eu falei, nossa, mas partiu o bolo todo, não sei o que. Aí eu fiquei assim, não dá pra gravar também. A gente parte o filetinho reclama, o grandão também ninguém quer. E aí, enfim, mas eu sou o mais provável mesmo de comprar. E eu gosto mesmo, quando tem festa, eu gosto que todo mundo come, eu gosto que todo mundo sai de barriga cheia. Se quiser reclamar, pode reclamar também, mas não vai reclamar que ele não comeu. Porque realmente, a gente ano passado fez uma festa lá em casa, né, amiga, de comes, assim, ou sobrou tanta comida, porque a gente senta pra fazer a comida, acabou, a gente quer que as pessoas, né, sintam bem, a gente vai na casa das pessoas, não tem comida, e a gente fala mal delas. Exatamente. Um beijo de quem é mais provável. Francis não falou. Ela seleciona a verdade. Todo mundo tem que jogar na minha cara. Do bolo? Não, com certeza é o David, até porque eu fiz um aniversário que eu convidei Matheus e David a mim. E foi lá em Rio Piracicaba, cidade da nossa queridona Bárbara, diva, do lado de Monlevade. E aí acabou que as duas chegaram lá pra ir pro meu aniversário, elas tiveram que fazer o quê? O almoço. Ódio. A gente chega lá, não, sendo sincero, primeiro que a gente chegou lá de trem, a gente foi de trem. Chegamos lá de trem, aí o Carlos, e a namorada dele, esqueci o nome dela. Beijo, diva, Sabrina. Beijo, Sabrina. Foram buscar a gente na estação de trem. Aí a gente chega lá e fala, vocês tomaram café? Eu falei, tomei, mas a gente tomou café às 6 horas da manhã. Ela, se eu fosse vocês, eu comeria, porque ela não tem nem sinal de comida. Tipo assim, eles falam assim, vou passar ali, vou tomar café. E aí ela vai e vira, aí o Matheus fala assim, mas... Aí a pergunta, né? Vocês querem tomar café? Aí o Matheus falou, não, já tá quase na hora do almoço. Aí a gente né? Cada um já tomou café, já tá quase na hora do almoço.
obrigado. E dispensamos o convite. Aí ela vira pra gente, se eu fosse você, vocês tomavam, viu? Porque do jeito que tá lá, não vai sair almoço. Chegamos lá. Não tinha nada, amiga, não tinha um biscoito água e sal com água. Não tinha. Chegamos lá, eu e o David fomos fazer o almoço, picar cebola. A gente fomos fazer salpicão, estrogonofe. Salpicão. Fomos cozinhar, tem até um vídeo no França do meu celular, com eu segurando a parede, parece eu ia com a bunda assim pra cima. Então a gente foi fazer o almoço pra, tipo assim, 500 pessoas. Na hora que eu vi que o Francis esqueceu o sal, que ele me deu um ódio. Ele não levou sal. Hipertensa, não usa o sal. É isso. Todo mundo. Meu orégano tá ótimo. Nossa, ele me deu um ódio. Bom, agora sabendo da história do David, mas eu ia falar o Matheus também, porque no aniversário dele do ano passado, metade do bolo ele levou pra casa, né? Realmente. Mas é porque, tipo assim... O bolo com os brigadeiros desse tamanho, assim, ó. Delícia. Menina, ninguém comia o bolo, tipo assim, o povo comia. Mas assim, quer levar não, quer levar uma caixa imensa, assim, que ele teve que levar pra casa pra guardar o bolo. É porque o ano retrasado eu comprei um bolo do mesmo tamanho, engraçado, né? Eu comprei, ficou uma fatia, eu fui dar pro garçom do lugar. Falei, eu não vou levar bolo pra casa que eu tenho after. Aí eu comprei o mesmo bolo. Talvez foram menos pessoas, né? Enfim. Mas é melhor ser elas do que eu, né? Antes elas do que eu. E a nossa penúltima, de arrumar um boyzinho no rolê e ir pro motel logo em seguida. A gente precisa citar. Claro. A esposa digitou, né? Exposed. Carlos. Aí eu falei, top 1, top 2. Top 1, 2 e 3. Carlos. Nossa, quieta. Top 1, 2 e 3, Carlos. E você? Top 1, 2 e 3, Carlos. Eu. Carlos também. Vou voltar aqui que eu O pulei. Francis, ele não iria para o motel, eu acho. Mas ele iria, né, finalizar pra casa dele. em algum lugar, não necessariamente de casa. Às vezes começa um pouco na pista, assim, depois Não, que o Carlos também não faria. Essa finalização. Eita, Lelê. Quem me conhece sabe que eu não sou disso. Eu sou de coisa pior. E quem é mais provável de ir do Mineirão ao Minas Centro na pé? 1, 2, 3 e... Francis! Pronto. Ai, Amiga dessa gente. história ou pronto? Claro que eu vou contar, né? Foi no Sarará, Festival Sarará icônico. E aí, gente, bebendo o dia inteiro, ficando doida, bêbada e tudo mais. Na hora de ir embora, me bate uma doideira e eu falei, quê? Eu tô animada demais, tô precisando gastar o álcool, vão fazer o quê? Vão embora bem. E aí, simplesmente, resolvo sair do Mineirão, seguir a vida caminhando e cantando, seguindo a canção, e fui parar até o Minas Centro a pé. Pra tentar gastar aquele álcool, a energia, cheguei no Minas Centro, aí que eu pedi o Uber e fui pra casa. Mas assim, no outro dia eu fiquei, gata! Eita, Tá achando que é 4 corridinhas na Praça da Liberdade, né? Que vai? Não senti as próprias pernas. No outro dia eu tinha uma bolha de sangue, tá, galera? Não façam isso, tá? Não façam isso perto do estádio de vocês. A não ser que seja show da Taylor pra comprar ingresso. E pra fechar, quem tem a maior chance de ser cancelado no Twitter? Nossa, mas... Nossa. Gente, é porque eu agarrei meu anel aqui. A pergunta foi cabulosa. Mas quem tem mais chance de ser cancelado no Twitter? Eu acho que a gente habla bastante aqui no Twitter, né? Então acho que todo mundo aqui tem uma leve chance de ser cancelado aqui. Mas, e cada um nas suas particularidades, né? Tem gente que fala sobre determinados assuntos aí. E eu falo sobre outros, o Matheus fala sobre outros, mas enfim. Eu acho que a gente tem que citar alguém. Não é? É pra isso. Pra isso. Intuito também. Eu vou colocar o Carlos e o Francis, porque os dois falam muito de diva pop. E isso abre margem pro cancelamento mais fácil, assim. Então eu vou colocar... Até o Carlos, eu acho que ele entra muito em diva pop. Ele entra muito no machismo. Cultura pop como um todo. Cultura pop como um todo. Eu acho que o Carlos. Eu também coloco o Carlos com certeza. Tirar dessa. Porque eu que sou desse lugar de fala também do mundo pop, tem hora que eu vou retweetar e eu falo, deveria ou não?
Que bom que você pensa. Deveria ou não? Você pensa, quando eu vi, eu já pensa. retuitei. Tem hora que eu penso. Você senta no perfil do Casimiro e todo. Tem hora que eu penso, mas tem hora também que eu tô, ó, vai. Depois a gente resolve com a Deolane. Eu vou colocar eu também, até porque esses dias me chamaram de host do podcast fracassado. Porque eu fiz um tweet da Larissa Tomás dançando na quadra da escola dela, falando que era o clipe de cadeado. Já foi, então já foi. Ela foi cancelado. massacrada. Mas Pode então- um beijo pra nossa fanbase? Um beijo pros comadrinhas. Feli e Samu. Feli, Salve pra político vocês. Pode Madres que defenderam a gente. Entraram no tweet massacrada. Massacrada, Quem é mas eu tava você que se aparecendo esconde além, atrás de um E quando a Pablo, ícone da Pablo? Você que é uma o arroba não era assim, ratinha da Pablo. Era um talão. Hoje. Nossa, mas foi. Mas o Carlos também, porque já foi cancelado. Ah, Já foi cancelado no TikTok, já foi no Twitter. essa daqui é uma habla. É uma habla. É isso. Eu acho que agora a gente pode ir de emoção, né? Então agora vamos falar de emoção, vamos falar de coisa boa. A gente quer indicações, a gente tem o nosso quadro Emocionou. Todo convidado que vem aqui, a gente faz uma indicação de algo que emocionou a gente agora, tempos atrás, ou que a gente acha que vai emocionar, que a gente viveu, que a gente assistiu, comeu, bebeu. Enfim, David cita. Show da Taylor Swift. Ai, A fila Você do tá em casa, se você tá em casa, compra o show da Taylor. Não, gente, eu tenho Lembrando que eu sou fã. Não, Então, tem uma galera aqui na mesa que gosta. Mas tudo bem, eu respeito. tem até amigos que são, Tem né? até amigos que gostam dela. Respeito. Mas eu indico uma série que eu gosto muito, que chama Harlem. Não sei se alguém que já assistiu, mas é surreal de boa. Conta a história de 4 amigas pretas ali que moram em Harlem, ali no bairro de Nova York, Manhattan. E gira tudo em torno da vivência delas, né? Só que de uma maneira mais leve, assim. Então, né, faz os apontamentos que precisam ser feitos, mas que também entra ali numa estrutura de como que é viver e a vivência dos dias e tudo mais. Então, eu super indico. Fica aí, tem na Prime Video, já tem são 2 temporadas. Eu tô doido pela terceira, porque a segunda termina assim de um jeito que eu fiquei, que ódio. Mas então fica aí a dica pra vocês. Corre lá pra assistir, porque é massa. Eu não choco ninguém que eu vou falar de Lagoon. Mas, gente, o álbum Depois do Fim, que é lançamento recente deles. Não só o álbum, mas tem também o visual, que tá, tipo assim, incrível. Não porque eu seja fã, mas é porque quem conhece mesmo a banda, né, há bastante tempo, mesmo não sendo fã, sabe da transição que eles passaram. Eles estão numa fase muito madura e que eu identifiquei muito e que foi muito legal, que eu mais o Matheus a gente foi ver a audição desse álbum e a gente praticamente quase chorou a audição inteira do álbum, de assim, muito emocionante, sabe? Inclusive uma música específica, que é a Bitsy. É a música, assim, do século, gente. Quer dar uma palhinha pra gente? Não, porque eles vão falar que Inclusive, habitações são uma essas. tatuagem juntos, não vai falar? Exatamente, dá pra ver. Tatuagem, foca no Franz, depois foca em mim, pra mostrar a minha. A fotinha, Ai, tatuagem. Como que a gente fala quando a pessoa é fã de Lago? Qualquer um? Laguneiros. Laguneiros. Lagunete. Gostei desse. Não sei. Gostei do Carlos. Não é Laguneiros, não? Lago, responde pra gente. Inclusive, beijo, Lagum. Beijo, Pedro Calais. É, O que Franz quer te Beijo, mamar. Pedro Calais. Enfim. Enfim, depois do fim, eu vou dar uma indicação. Festa Junina do Juramento, com Baile da Bota. Foi icônico, né? Mais uma vez eu falando de Baile da Bota aqui. Admiro muito o trabalho da Bruna, da Charlotte e do Cordoval. É uma festa maravilhosa. Juramento é um espaço também maravilhoso. A rua é um lugar que eu amo estar, que é a rua, onde pessoas se encontram, num espaço aberto. E eu gosto muito de rolê diurno. Então, assim, emocionou pra caralho. Assim. Foi lindo, foi maravilhoso, foi perfeito. É a minha indicação, gente. Miau. E você, minha mãe? Eu vou fazer 2, que agora eu tô assim também. Eu quero indicar 2 coisas. Eu fiquei indeciso e agora eu vou indicar 2 coisas. Então vai lá. Né? Meu momento eu posso Você falar não o que tem eu no quiser. pote. Aquela 2 coisinhas que eu vou indicar. Primeira, Urias lançou o álbum dela, Her Mind. Ela tinha os álbuns, né, já uma prévia aí com 2 EPs de 2 partes. E agora tem mais algumas faixas no álbum completo. Saiu essa semana, Her Mind. Muito bom. A mamãe vai estar aí no Sarará. Deem stream e vão no show da Urias no Sarará, porque a mamãe vai entregar. Ela fez um show recentemente na Mamba Negra, lá em São Paulo, que foi
Causação, Causone. Amei esse calzone, eu vou adotar. A segunda é a 4ª temporada de Eu Nunca, que estreou na Netflix. Vai ser a última temporada. A série é ótima, uma delicinha. Tem o drama. É um drama adolescente, mas que tem ali. Nossa, ele percorre por coisas, assim, de várias questões, principalmente de saúde mental, assim, autoestima. Enfim, a série é demais. Se você ainda não assistiu, duvido que você não tenha assistido, porque essa série bomba na Netflix. É um hit. Um hit é um hit. Eu não assisti. Então vá assistir. Pega a minha dica e aproveita ela. Eu Nunca na Netflix. E é isso, e agora a gente vai se despedir. Está acabando. Queria agradecer as nossas pessoas que poderiam topar de estar aqui e dedicar esse espaço para vocês se despedirem, divulgarem as redes sociais mais uma vez, fazerem um merchan. Fiquem à vontade. Ai, gente, obrigado por estar aqui. Eu acho assim, eu admiro o trabalho de vocês, a forma como vocês estão construindo esse podcast. Então, fico super aberto pra parte 2, tá, gente? Pede aí nos comentários. Ai, Deus. Mas, muito legal mesmo, a dinâmica. Parabéns pra vocês, que venham dar muitos frutos aqui. E obrigado pelo convite. Minhas redes sociais, segue lá, o David Soares. Provavelmente você vai me achar só no Instagram mesmo, que eu já falei, né? No profile. E tá até trancado, né, gente? Vai ter que pedir, vai ter que fazer um requisito. Se for bonito. Se for... Caralho. Então, assim, é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. E precisando de alguma coisa. Precisando de alguma coisa, estou à disposição. Vou levar vocês no meu podcast. Bem, queria agradecer imensamente vocês por convidar a gente para estar aqui, para poder compartilhar nossas histórias, né? É muito bom relembrar tudo isso. É bem legal também, ao mesmo tempo, ver da telinha vocês aqui e tá aqui e sentir a energia que é e sair daqui com uma sensação de que, tipo assim, vai vingar demais, tá vingando e você só tem a bombar, porque vocês duas são, assim, espetaculares, comunicadoras, habladoras, lacrantes, se precisar de um tiro de justiça também, vai tá aí pra isso. Um tiro de teatro. Exato. Então, assim, só tenho a mandar energia boa pra vocês, agradecer. Meu Instagram, já falei, né? No começo é meio complicado mesmo, gente. Repete só letras. _ Rance Júnior. Estou no Tinder também como Francis, no Blind como Sigilosa Sigilosa do Sion. Sigilosa do Sion. Sion Gilosa. Agora, a bio agora. Mas é isso, e quero mais uma vez agradecer. Espero que vocês tenham gostado das nossas histórias, né? Tenham se identificado com alguns vexames aqui. E é isso. E se não gostou, resolve com a Deolane. Bate na porta dela. Amigas, muito obrigado, né? A gente guardou esse episódio para um momento muito especial pra gente, né? Que a gente nasceu aí já tem um pouquinho mais de 3 meses. A gente quer que mais pessoas conheçam vocês também, por serem tão importantes pra gente. A gente quer que né, vocês se sintam confortáveis. Foi ótimo vocês contarem a história de vocês. E a gente tá muito feliz, né? Vocês estarem aqui. Inclusive, batemos um recorde, porque esse foi o nosso maior episódio. E o que tem mais gente online assistindo. Então será que vai ter que lançar um quadro só com ela? Fica aí. Então, minhas amigas, muito obrigado. Eu sou o Fess, @Fess nas redes sociais. Estou em todas, exceto no Grindr, Tinder. Eu sou monogâmica. Falei aí no último episódio de poligamia, mas eu sou monogâmica. Não vai dar. Não vai. Violão. E eu sou Carlos, Carlota, Carlosita, Carloteira, Carlota Joaquim, o amor da sua vida. E você me acha nas redes sociais como Carlos Noog, Noog. Um beijo e um cheiro, minhas comadres, e até o próximo episódio. Como que te acha no Grindr? Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Fessi. Nós somos comadrinhas e esse é o Pod Madres.